Muito que bom, muito que bem. Hoje eu tô aqui com uma missão maravilhosa. Quando a gente teve a ideia de fazer os podcasts da VES, eu só fiz um pedido pro meu time. Só um e não mais que um pedido. Eu quero abrir essa sessão com Ana Tomazelli e ela me enrolou, ela me deu volta. Ai, que mentira. Tudo mentira. Ela, de bate-pronto, topou esse desafio. E eu tô muito feliz, de verdade, de começar essa série falando com minha digníssima e quiçá um dia amiga, porque eu tenho tentado conquistar ela. Talvez. Ana Tomazelli. Tudo bem, meu amor? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque somos internacionais! Para um cacete. Outro ponto que a gente precisa começar os disclaimers. Vai, começa os recados da missa, vai. Recados da missa. Vai ter palavrão. Não tem como não ter palavrão. Pai, deixe de assistir agora. Obrigada. É isso. Tá? Obrigada. Ana, obrigado. Antes de mais nada, assim, eu tô mega feliz. Aqui embaixo eu tô dando uma tremida, Tá não bom, vou mentir. Tudo bem. Mas se eu não tremesse, não ia ter graça isso daqui. Tá O bom. frio na barriga é sinal de emoção, carinho, admiração e tudo mais. Então, Que seja bom. muito bem-vinda. Obrigada. Eu vou contar a minha versão da história, posso? Deve. É porque, assim, eu tenho quase 45 anos, né? E aí, de quem que a gente era fã? Da Mãe Mother, né? Sei lá, da Xuxa, do pessoal que aparecia na Globo. Um beijo pra você. Pra minha mãe, pra minha mãe, pro meu pai e pra você. E aí, depois que eu, de fato, comecei a trabalhar com internet muito de uma maneira, eu vou chamar de involuntária, no volume que é hoje, começou a acontecer uma coisa muito doida, que é ser reconhecida na rua, em São Paulo, que pra mim é uma coisa de uma maluquice imensa, Absurdo. mas de pessoas legais que nem você, assim, olharem pra mim com essa coisa de ai, meu Deus, eu sou muito fã, eu quero muito você. E eu pensando, gente, vocês são muito malucos. Sabe por quê? Porque de perto eu não sou tão legal assim. Não, de perto você tem sido melhor do que pela internet. Então, aí eu escuto isso. Quando a pessoa se aproxima, eu falo assim, ou as pessoas falam, meu Deus, você é igualzinha, você é legal igualzinha. E em geral, quem vai ficando um pouco mais íntimo, fala, você é muito mais legal. Muito mais legal. Mas assim, muito mais legal. Mas aí o conceito de legal é um conceito que vai sofrer uma variação grande no espectro, né? Concordo plenamente. Então, eu fiquei com medo de você ser um bebê rena, essa é a parte da minha versão que eu quero contar, que eu te falei isso. Porque eu te stalkeei, eu te stalkeei, verdade, cara. E ficou, eu quero falar com você, não sei o quê. E eu, sim, eu gravo, mas assim, e a gente começou a se falar faz tempo. Eu tava me mudando pra Pernambuco, foi no começo do ano, eu acho. Faz uns 6 meses, mais ou menos. E eu sou assim, calma, peraí, vamos nos desesperar com calma, vamos olhar essa agenda. Tem que gravar em São Paulo, mas eu tô no Piauí, eu tô em Pernambuco, eu tô em Cuiabá, eu tô em Florianópolis, eu passei um monte de tempo no Sul. E aí você, não, eu mando o motorista te pegar, meu Deus, ele vai me raptar, ele vai me sequestrar. Por quê? Então, por quê? Não é uma desconfiança especificamente de você, eu acho que essa é um fenômeno dos novos tempos, de verdade, assim. Total. Eu tenho evitado postar em tempo real os lugares onde eu estou, porque já teve gente que esperou 5 horas fora de um evento pra me ver. E sempre com muito carinho, mas hoje em dia, principalmente porque tem períodos, assim, que eu recebo aquelas cantadas maravilhosas dos homens na internet. A autoestima do homem hétero ainda comove, né? Não, e de homens casados, né? Que com certeza não sabem que eu fiz um mestrado em matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos, né? Aí tem lá na bio, @ da esposa, um versículo bíblico, você fala, meu Deus, é a persona da minha pesquisa, assim... Total, aparecendo pra mim. Então, sem nenhum pudor, que é a melhor parte. Não, e sem nenhum pudor, e assim... sem medo de ser antagônico ou hipócrita ou qualquer outra coisa. Mas em algum momento você achou que eu era um desses psicopatas? Não achei. Mas qual é o meu ponto? Construir alguns mecanismos de preservação. Total. Então, tem uma coisa que rege o meu trabalho hoje em dia, que é como é que eu me preservo sem deixar de me expor? Perfeito. Então, essa é uma pergunta muito chave pra mim, porque, infelizmente, eu fiz filhos lindos, mas que são super low profile, uns velhos de 80 anos, num corpo lindo de 20, entendeu? Aí eles não querem aparecer.
Aí eu tenho que implorar, assim, uma foto. Então, como eu não sou o que os influencers ou os produtores de conteúdo, os creators, em geral são, que é mostrar a família, mostrar a casa e tal. Eu sempre apareço muito sozinha. E eu não sei o que acontece no imaginário, principalmente dos homens, e se a gente for falar de gênero, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior em relação a homens que se aproximam. Eu vou desenvolvendo alguns mecanismos que não me tornam uma pessoa isolada na torre. Perfeito. Mas que também não me expõem a um risco, enfim. Isso é muito doido, né, cara? Quando você para e pensa que... você teve uma baita virada, né? De uma executiva de recursos humanos para esse momento que você tá vivendo de exposição em rede. Eu tenho uma amiga que diz que eu sou uma mistura de Tata Werneck com Maria Homem de Melo. Com pitadas de carnal, às vezes, uma eu diria. Coisa. Porque uma coisa. Você vem trabalhando muito essa coisa de tirar as pessoas de uma zona de conforto. Não, completamente. Uma zona de conforto do padrão corporativo esperado, do momento e etc, né? Eu costumo dizer que, e eu acho que eu já te falei isso algumas vezes, que a gente, como trabalha com jovem, né, na VES o tempo todo, a primeira coisa que eu falei, caramba, essa mulher eu quero falar com ela, eu quero ser amigo dela em algum momento. Foi o bendito vídeo dos jovens com o olho tremendo, não querendo ser líderes e o tal. Excelente. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Tá bom. Mas essa virada de executiva de recursos humanos para essa vida de influencer foi um troço que você ainda... Você já consegue realizar essa virada hoje? Ou você toca isso no automático? Então... Acho que nem uma coisa nem outra. Muito boa. Nunca me fizeram essa pergunta, mas eu me dá a oportunidade de explicar uma coisa. Eu sempre fui maluca, né? Jura? Acho que essa é uma característica, digamos, um AP de fábrica, sabe? Um negócio meio instalado de fábrica. Por que eu tô falando isso? Porque pessoas que trabalharam comigo 20, 25 anos atrás me encontram, né, de RH, me encontram nas feiras, nos eventos. E também me acompanham, e aí, imagina, a gente tem histórias juntos, e aí me abraçam e dizem, você sempre foi assim, sabe? Mas num carinho muito grande, mas muito no sentido de dizer, você sempre foi engraçada, sim, né, desse jeito, mas você sempre foi muito rigorosa, você nunca teve medo, de fato, da conversa difícil, você sempre foi muito honesta com a gente, E o que eu vejo, o que eu percebo e o que me falam também é que a pessoa pode até não gostar de mim, o que eu acho difícil porque eu me acho ótima, mas a pessoa pode até não gostar de mim, e tem gente mesmo que não gosta, que eu tive algumas questões, mas todas elas me respeitam e respeitam o meu trabalho, e não tem absolutamente nada do ponto de vista ético, né, ou que seja moralmente questionável para me apontar. Isso para mim é o mais importante. Então, por que eu tô falando que a sua pergunta é muito boa? Porque eu sempre fui meio essa palhaça no Intramuros, ou eu sempre naveguei muito bem entre as reuniões sérias internacionais de conselho ou qualquer outra coisa, e eu era a noiva da quadrilha, né? Assim, ou seja, eu tenho fotos que são absolutamente vexatórias. Quadrilha de festa junina, não era gente, uma coisa meio Bonnie e Clyde, não, quadrilha de festa junina, a noivinha mesmo, um negócio que eu gosto de casar, né? O pessoal botava pra casar, era uma loucura. E eu dançava no palco com banda que eu contratava de festa de fim de ano. E a minha alegria, ela nunca diminuiu a minha competência. Perfeito. A minha alegria... Porque elas podem coexistir, completamente. Né? A minha alegria, o meu humor. Claro que com o passar do tempo, eu precisei aprender a dosar. Perfeito. Porque, claro, jovem, né? O jovem se passa um pouco, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Porque, também na minha parte da história... É assim, viu, gente? Ele queria porque queria falar mal de jovem, bem de jovem, mal de empresário, bem de empresário. Ele queria falar bem de todo mundo e mal de todo mundo. Eu falei, é isso aí. Cara, legal que você tá desmascarando todo o mise-en-scène que a gente fez antes, você tá jogando por água abaixo. Mas eu acho importante contar, porque tem uma coisa que eu defendo muito, que é o e não o ou. Perfeito. É isso. Então, eu não vou ficar falando mal de jovem e de que jovem a gente tá falando, não é? E também não vou ficar falando bem. Então, e aí eu vou fazer uma piada muito ruim agora, muito merda. Piada de tiozão, eu adoro. Não, é que assim, entre o preto e o branco tem 50 tons de cinza. Perfeito. E é uma piada meramente colorométrica, não é uma piada meramente espectrométrica. Cromática. Uma piada cromática. Assim. E os 50 tons de cinza são muito bons, né, amigo? São ótimos. Então, completamente. A gente precisa de um tom cinza na vida. Completamente. Então,
Eu não levo no automático, porque como uma pessoa, digamos assim, bastante neurótica com estudar, eu estudo bastante, estudo muitos formatos, os formatos que funcionam para mim, que funcionam para o sistema digital, etc. Mas eu nunca tive problema com subir num palco, eu nunca tive problema de falar para 5.000 funcionários, eu nunca tive problema de falar com 15 países, quer dizer... Então, a questão da exposição pública... Eu sou jornalista de formação, né? Acho que vale a pena, enfim, pontuar para todo mundo que não sabe. Então, a questão da exposição nunca foi um problema para mim. Era nato. Eu era oradora de turma, sabe? Sim. Eu era líder de grêmio. Amor, eu... Fez greve. Fiz greve na escola, sabe? Me usavam muito, me usaram muito na juventude, sabe? Como boi de piranha, enfim. Sim, solta ela lá e deixa ela fazer. Conta uma injustiça pra ela que ela vai sair que nem um boi doido pra resolver a injustiça. Conheço história parecida, não vou mentir. Eu fiz jornalismo porque eu queria rádio AM, editoria de cidades. Eu queria brigar com o prefeito, eu queria falar da enchente, eu queria falar com o delegado. Você queria botar ordem na coisa toda. Pois é, e a coisa do servir, né? De servir quem não tem tanta informação, quem não tem acesso, sabe? Isso. E eu descobri que dava pra fazer isso com RH, não do jeito fofinho, enfim, abraçador de árvore que muita gente faz. Mas botando na prática aquilo que realmente funciona, né? Que é a relação humana no final do dia. Promovendo dignidade, garantindo direitos e dando resultado. São as 3 coisas que eu acredito que são as coisas para as quais um RH existe. Então, a felicidade, enfim, vem muito depois disso. Então, essa vida de internet, eu digo assim, ela não é em quase nada diferente do que é uma vida profissional dentro de um escritório, de uma rotina, etc. A diferença, que daí não é nada sutil, é a questão de que antes nós estávamos circunscritos ao tempo e ao espaço. E agora não mais. Eu não sei onde chega. E chega em lugares maravilhosos, né? Que me dá a oportunidade de conhecer gente que nem você. E chega em lugares que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Cara, mas é muito maluco parar pra pensar. Isso me dá um pouco de batedeira, tá? Porque eu acho que a gente tem perfis relativamente parecidos, né? Se tinha uma confusão, eu tava lá e geralmente em cima de um caixote e tava tudo certo. Mas talvez eu não... Esse nível de exposição, né, de internet, essa coisa de não saber pra quem tá chegando a tua mensagem, quem é o maluco que tá te mandando uma mensagem no direct, eu acho que me dá um pouco mais de batedeira, sabe? Eu acho que foi muito por isso que eu te perguntei. Se essa virada em algum momento doeu, sabe? Ou se ela realmente foi 100% natural. Cara, doeu 2 vezes. Ela foi muito natural, porque eu não costumo resistir à vida. Animal. Isso é muito importante, assim. E você não vai me ver brigando com a realidade. Isso é muito importante de você saber sobre mim, assim. Quando essas coisas acontecem, eu vou lá no meu altar e falo assim... Oi, gente, tudo bom? Tudo bem, queridos? O que é pra eu fazer aqui, por favor, né? Me ajuda. Enfim, falo bastante com Deus, com alto, como eu chamo também. Me doeu 2 vezes. Me doeu um dia que eu tinha terminado um namoro e eu tava lambendo ferida. Tava triste em casa. E muito assim, eu fui dormir num sábado pensando, poxa, eu queria tanto alguém que eu não precise pedir pra cuidar de mim, sabe? Enfim, que é um problema de pessoas que têm pessoas fortes, né? Essa coisa fazedora. Esse perfil, né, que a gente acabou de falar. E tava chorando sozinha no quarto, que tem essa coisa da exposição. As pessoas, elas acham que sabem muita coisa sobre mim. E aí, as poucas pessoas que me conhecem falam assim, nossa, as pessoas não imaginam o tudo que né? O todo que tá envolvido. E aí eu tava me lambendo minhas feridas lá, um sábado à noite, né? Assim, doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Santa boate azul. Só que longe dos perigos noturnos, eu estava dentro de casa. Quietinha, chorando na cama, que é lugar quente, como diz a minha mãe. 3 horas da manhã, e dormi normal. 3 horas da manhã, o meu telefone, ele começa a tocar e a vibrar, e o meu telefone fica muito no mudo. Não perturbe, só alguns números conseguem me ligar e tal. Enfim, eu sou toda organizadinha. Organizadinha virginiana, como diz você, né? Perfeita, sem defeito. É isso. E aí eu tenho um combinado com as pessoas mais próximas, que a gente só liga quando tem uma questão. A última vez foi quando, enfim, infelizmente a minha sogra tinha falecido e eu precisava literalmente tirar o corpo de dentro de casa. É esse tipo de circunstância pelas quais me ligam. O telefone toca, beleza.
Só que quando eu acordei assim de madrugada, eu olhei e era uma ligação do Instagram. Eu não sabia nem que dava pra ligar pelo Instagram. Você sabia disso? Não sabia. Eu não sei até agora, na verdade. Ligação... E aí eu olhei, era um moço que eu não conhecia. Caceta. Aí eu não atendi. Eu fiquei olhando. Primeiro eu sentei na cama, liguei o abajur, falei, tô viva mesmo? Porque meus sonhos são muito vívidos, né? Tá bom. E aí, às vezes, eu tenho um pouco de dúvida. Aí eu sentei e falei, não. Aí fiz umas coisas que eu faço pra saber que eu tô acordada, tal, beleza, eu tô acordada. A pessoa é ótima. A pessoa não sabe se tá sonhando ou se tá acordada. Não, às vezes acontece. E eu escolhi essa pessoa pra abrir o podcast da Vez. Legal, Seu podcast vai ter muito sucesso. Aí, imagina quem que você vai atrair depois. Aí... eu falei, não, tô acordada mesmo. Ligação do Instagram. Deixei tocar. Cara, juro, tô com uns 3 minutos, assim. Aí fui ao banheiro e tal, voltei. Aí, quando eu abri, eu não conhecia, eu não seguia nada. Mas aí, eu mandei uma mensagem no direct falando, moço, assim, tá tudo bem? Eu posso ajudar? É pra mim mesmo que você quer ligar? E ainda fui servidora, né? Porque eu falei, o cara, sei lá, deve estar numa emergência, não sei. Ele deve estar tentando de tudo. A gente transfere pro outro aquilo que a gente faria. Doido isso, né? Exato. Você fala, não, se ele tá me ligando, realmente tem algum BO e de repente ele tá ligando pra pessoa errada. Eu tenho que ajudar esse cara a ligar pra pessoa certa. Como é que eu sirvo essa pessoa? Né? Que é sempre o que existe assim dentro da cabeça. Bom, eu vou fazer de uma história longa uma história curta. Lembra que eu dormi falando, puxa, eu queria tanto alguém pra cuidar de mim e tal, assim. Esse homem, ele começa a escrever assim, você é a mulher da minha vida, eu sou apaixonado por tudo que você é. Deus. E começa a me mandar foto de uma casa em Jurerê Internacional, cara rico, assim, uma casa incrível. E aí ele começa, eu quero cuidar de você pro resto da minha vida, você merece ser cuidada. Pegou no momento mais... Nossa, eu me emociono muito, porque eu olhei aquilo e eu pensei, gente... O que eu faço com essas duas informações agora, né? Não fiz nada. O que eu faço com isso? Não fiz absolutamente nada. Eu só falei, olha, obrigado. Mas assim, daí eu pedi pra si, porque o perfil dele era fechado, eu falei, porque se esse cara faz uma maluquice, eu preciso minimamente ter algum tipo de informação. E ele morava, não sei, faz um pouco de tempo isso, onde meu pai mora. No estado que meu pai mora. E tem a profissão do meu pai. E eu pensei, meu Deus, será que ele sabe que eu sou filha do meu pai? Será que eu conto pro meu pai? Será que eu não sei o quê? Mas podia dar uma merda tão grande. Eu só pensei assim, neste caso eu não vou fazer nada. Eu só falei, olha, eu agradeço o carinho, muito obrigada. E aí eu entro no Google, que eu sou velha, né? Aí eu entro no Google... A gente é de RH, amiga, a gente sabe usar LinkedIn, a gente sabe usar, a gente sabe caçar as pessoas. Eu entrei no Google, eu entrei no Google pra digitar assim, como desabilitar ligação no Instagram. Porque eu nem sabia que dava pra ligar pelo Instagram. Eu achei que eu tava super protegida. E aí eu encontrei o lugar pra desabilitar a ligação de Instagram. Calma aí, deixa eu ver essa porra agora. Como é que desliga que agora eu fiquei com medo. Eu te ensino depois. Pra desabilitar a ligação de Instagram. E aí eu bloqueio ele em tudo. Mas eu já tinha puxado no Jus Brasil e tal, porque é isso, né? Somos de RH e eu sou hétero, né? Então assim, a gente sabe como é que a gente acha alguma coisa. E aí, eu ligo pros meus sócios de manhã, no dia seguinte. Olha, aconteceu tal, porque foi bem no começo, assim, do boom e tal. E aí, os meus sócios disseram, você fez o melhor. E aí, um dos meus sócios disse, me dá o perfil dele. Ah, coitado desse moço. Que é um sócio de tecnologia que eu tenho. Bom, este homem desapareceu da minha vida. Tá vivo, viu, gente? Não foi nada nesse sentido, não. Mas assim, este homem... Você já era a noiva da quadrilha. Exato. O homem some. Ai, mandou seu sócio. Sócio do Vorcaro, querida? O que aconteceu aqui, né? Ai, Deus me livre. Não. Pelo amor, para. Pelo amor de Deus, nem de brincadeira. Deixa quieto. Então, essa foi uma história que foi bem no começo, assim, e que me fez... Opa, em que território eu tô pisando, Não, né? e assim, será que é isso mesmo? Mas durou 30 segundos também, porque assim, quando né? Tá. E eu também tenho muito essa certeza de que o meu destino é ir adiante. Não sei explicar muito bem isso, mas assim... Eu sou meio o pai do Nemo na corrente da Austrália com as tartarugas. Continue. Não, é o pai do Nemo, não. É a Dory. A Dory e o pai do Nemo. Isso. Continue e o pai do Nemo, quando ele entra na corrente da Austrália, as tartarugas cariocas falam: solta o corpo! Solta o corpo! Eu sou essa pessoa. E a segunda história, também bem rapidamente, ela é um pouco mais recente, ela é do ano passado. É um aluno meu. Assim, super interessado, engajado, aparecia em todos os lugares. A esposa aparecia junto, sentava junto, eu falava com ela, foram num evento meu, enfim, tudo
acontecem muito... Condições normais de temperatura e pressão, Totalmente. Né? Ou seja, e tem muitas famílias, e tem muitos casais que engajam, assim, nas coisas, né? Porque geralmente o cara vem, ou a esposa vem e começa a falar de mim em casa, e aí o cônjuge fala, tô entendendo que você gosta tanto dessa moça, tal, enfim. E aí eu tava num congresso de religião lá na PUC Minas, eu faço doutorado em ciência da religião. A pessoa é pouco versátil. Eu sou tipo aquele mesmo sorveteria, cabeleireiro e material de construção. Não, você sabe que... Parênteses, não, para. Que não vai ter jeito. Esses dias, eu juro por Deus, a gente tava no Rio de Janeiro, a gente tem um grupo de amigos que a gente adora o Rio, ama de paixão. Credo. E de repente a gente se depara com um pet shop e açougue. Amiga, qual é a chance de um pet shop coexistir num açougue? Nossa, eu quase cuspi água, sério. Qual é a chance? Não, eu já pensei numa coisa meio China, né? Não, que absurdo. Exato, cara, meio desesperador. Eu tenho foto desse negócio, juro por Deus. E quando eu olho você falando disso, a gente é meio isso no final do dia, no final né? Do dia, Essa coisa das 1000 facetas. Então, a pessoa é jornalista, trabalhou com RH, tá fazendo doutorado em ciências da religião. Tá divertido, assim. Eu digo que eu sou uma jornalista, executiva internacional de RH, que virou psicanalista, fundadora de ONG, pesquisadora em ciência da religião. Essa é a headline. Assim, esse negócio, né? Corta essa parte, põe preto e branco no começo e deixa aqui. É isso aí. E ainda é podcaster e tá ensinando a gente a recortar o bagulho. Gente, maravilhosa. Eu falei que tinha que ser você. A minha graduação em jornalismo, ela foi combinada com roteiro, né? Eu também tenho um diploma de roteirista. É muito legal. De audiovisual, enfim, teatro e tal. Bom, em que momento você fez filho, cara? Não, volta pro negócio do Instagram, senão a gente vai virar bagunça. Né? Com 16 anos. Não tinha internet, tá? Volta pro bagulho lá do casal que tava visitando. É por isso que o pessoal acha que eu tenho TDAH, essas coisas. Não tem, gente. Não tem, é só muita história pra contar. É isso. E aí, o casal, ok, normal. Tô lá no congresso, de repente, o meu time me manda um print do Instagram de uma mensagem dela, muito agressiva, assim, do tipo, você não acha estranho que tudo ele queira, a sua opinião, você falando com ele pelo Instagram, você acha que tá certo isso e tal? Teve uma crise. Aí o meu time me mandou, e aí a Fran só escreve assim, senhora. Temos um problema para resolver. Aí eu respondi pra Fran, dá o meu telefone, pede pra ela me mandar um WhatsApp. Caramba. Porque eu falei, essa mulher tá em sofrimento por alguma razão. E por alguma razão tem a ver comigo. Deixa eu ver o que é. Deixa eu tentar... Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Deixa eu ver o que é. Aí, bom, a gente passou uns 2 dias, assim, conversando. Qual era a minha conversa no Instagram com ele? Ele que nem vocês me mandam uns memes, uns negócios. E eu, hahaha, não sei o quê. Apenas isso. Sim, reações, na verdade. E era meu aluno, né, meu mentorado, então tinha ali... Você conhecia a pessoa. E ela tava vendo a gente o tempo inteiro, mas basicamente a história termina da seguinte maneira, em 2 atos. Ela me mandando um áudio falando... E aí teve uma coisa muito interessante que aconteceu, que você é a novinha, eu vou fazer 45 anos, ela tem 49, então assim, você é a novinha, a novidade, não sei o quê, e eu sou só a mulher que ele não sei quantos anos, e aí ela vomitou em mim muita coisa, e se você quer tanto ele assim, fica com ele pra você. Adoro. Eu falei, oh meu Deus, oh que dó, oh tadinha. E aí eu só falei, desse jeito a gente não pode seguir conversando, eu quero que você me diga se eu posso te apoiar de alguma outra forma, se eu posso te encaminhar para algum outro tipo de apoio. Eu quero que você saiba que nunca existiu nenhuma conversa, absolutamente nada, eu não tenho nenhum interesse, eu não sei o que está acontecendo. Porque no áudio também dizia, e por sua causa, saiba que por sua causa eu acabei de botar ele para fora de casa e você destruiu uma família. Juro, eu tenho todos esses áudios, porque cara, eu considerei seriamente judicializar a coisa. Porque isso pode, de alguma forma, dependendo do nível da... Porque a gente nunca sabe do outro, né? Não acho que a grande verdade é essa. Isso pode ir para um lugar de colocar, de fato, a tua segurança física... Em risco, sem dúvida nenhuma. Porque e aí... o outro é sempre o outro, cara. A gente nunca sabe o que esperar. E eu não ia contar pra ele, né? Porque eu falei, bom... ela tá falando aqui comigo, eu não vou ficar triangulando coisa. Mas neste momento, eu só, enfim, printei, peguei os áudios, mandei pra ele e falei, resolva. É isso. Resolva. Só que aí, o que acontece? Beleza, eles
sei lá, se resolvem. Ele passa um tempo longe, volta num outro grupo de mentoria. Não acredito. Normalmente e tal. No último dia da mentoria, ele se declara pra mim, ao vivo, na frente das pessoas, mandando uma mensagem no chat, que eu leio as mensagens do chat. E eu leio a declaração para mim mesma. E aí fica uma situação... As meninas acham que é brincadeira no começo e começam a rir. E só que elas percebem que eu tô lendo sério, e no meio eu digo, fulano. Você fez a conexão total ali naquela hora, né? E eu tô muito triste porque você vai sair de São Paulo e eu não vou poder te pedir em casamento. Eu falei, pera. Aí eu falei, olha, fulano, obrigada, juro, assim, 15 para pessoas, tudo. assim, agradeço, obrigada, muito obrigada pelo carinho, não posso te oferecer o mesmo no momento, reciprocamente. Se você quiser qualquer outro tipo de relação, eu tô aqui. Estamos disponíveis pra tal. Mas eu realmente acredito que pode valer a pena a gente se distanciar um pouco, né, diminuir o estímulo. Você tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Alguém tem mais? Não, então, gente, muito obrigada, tal, fechei. Fecha. Aí elas começaram a me mandar mensagem falando, cara, você foi muito educada, muito respeitosa, muito... Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entende? São coisas diferentes, né? E é o que eu falo, né? A gente que lida com gente todo dia, algumas situações a gente consegue sair bem, em outras a gente ainda dá umas patinadas, né? Porque tem sempre a variável do outro no final do dia, né? E o outro é imprevisível, né? Ele pode te dar o céu ou pode te dar o inferno num estalar de dedos muito rápido, né? E contei essas duas histórias pra te dizer que eu tomei uma decisão oficialmente na minha vida, que é, eu vou sentir. Eu vou me expor, eu vou viver. Entende? E tem que ser no final do dia, né, Ana? Porque senão, o que a gente tá fazendo aqui o que sobra? Pra mim, a pergunta, o que sobra se a gente... Acordar... E viver uma vida um pouco mais mecânica. Então, o que acontece nesse caso? O meu desafio agora é equilibrar... Eu fiquei muito mais restrita do ponto de vista de acesso, de fato. Tá bom. Então, isso... Você falou que você tá tentando ser meu amigo e tal. Eu fiquei bem mais restrita. E por que também... Eu ouço muito a Tati Bernardi, né? Eu gosto muito da Tati, assim, por diversas razões, mas principalmente pela coragem dela de se implicar nas coisas. E ela fala uma coisa que eu comecei a sentir bastante mais recentemente, assim, das pessoas quererem se aproximar para alguma vantagem. Então, por exemplo, gente que ama o Lázaro do Carmo, que eu gravei com ele, tudo e tal. Fez um baita sucesso. Fez um baita sucesso. Gente que ama o Thales. Então, pra eu chegar no Lázaro, nada mais fácil de eu me aproximar da Ana, que teoricamente tem um acesso mais simples pra eu poder chegar no cara. Eu quero trazer ele pro evento tal, será que você não me ajuda? Só pra constar, caguei pro Lázaro. Não fala assim, ele é legal demais. Nossa, ele é legal demais. Mas eu quero a Ana neste momento, é isso. Não tô aqui por causa dele. Não, pode querer ele, não tem problema nenhum. Mas assim, a questão toda é assim, uma coisa é você chegar perto de mim e você declarar o que você quer. Talvez eu te ajude mesmo. Sim, total. Então tá bom, é isso que você quer? Você quer o Lázaro? Beleza, a gente volta no ponto das relações, né? O quão é simples lidar com as coisas, como elas são. Eu tenho zero problema, porque pra mim, Vitor, tudo é por interesse. Genuinamente, semanticamente, tecnicamente. Sim. Tudo, eu tô aqui... Tudo deriva de uma intencionalidade. De um interesse mesmo. É porque a gente pegou essa palavra e a gente posicionou num lugar que é sempre ruim. É sempre escuso, tem sempre um lugar, sabe? Uma agenda dois. Né? Da coisa toda. E não é. Você tem interesse de me conhecer, de ser meu amigo, de se divertir. Eu tenho interesse... Então, eu tenho interesse de... Poxa, chegar perto da Vez e tal. Ele também levar o seu trabalho e também me beneficiar com isso. Então... A vida toda, você se casa por interesse, no sentido de ser a pessoa mais importante daquela pessoa. É isso. Então, eu não tenho problema nenhum. O meu problema é a pessoa se aproximar de mim porque ela trabalha com RH e ela quer pegar carona pra alguma coisa. E aí, a coisa do declarar também é muito louco, que eu lembrei de uma coisa agora. Um amigo meu da universidade, ele declarou, mas ele declarou assim, vamos fazer aqui... o lançamento dos nossos livros juntos, porque daí você já é famosa, o meu pega carona no seu e fica tudo certo. Calma, espera, também, vamos, assim, como é que... 2 passinhos pra trás aqui, só pra gente mapear o que tá acontecendo. Olha, você pode fazer uma parceria comigo, né, você acha que vale a pena e tal, e não é assim, já tá aí mesmo aí, eu uso você e tudo mais. E um cara também, uma vez que eu gravei um podcast, que ele falou assim, os seus cortes ficam tão bons, você pode cortar pra eu não ter o trabalho? Eu juro por Deus, gente,
Eu juro por Deus. E aí eu só disse... Então, olha, geralmente eu corto mesmo, mas assim... Porque eu sou virginiana, psicopata, doida da cabeça, e eu preciso do corte, do ângulo, de tudo. E porque eu tenho um editor de vídeo que é uma bicha louquíssima, que você ia amar, que mora em Londres e tal, que é o Renato, que é maravilhoso, e ele é incrível, e ele faz uns cortes incríveis. E tudo bem, só que assim, poxa, se fosse uma coisa assim, Ana, não tenho dinheiro, não tenho condições, não sei fazer. Você corta, eu te pago assim ou não, dá pra gente fazer alguma troca, enfim, né? Vamos brincar, é uma dança no final do dia, né, Ana? É uma dança, e dança pressupõe, dança gostosinha pressupõe dois, é um movimento que ele precisa estar milimetricamente combinado. Precisa ter boa fé. Total. E isso é uma coisa que eu sinto, eu não sei muito explicar. Eu capturo de algum lugar. É muito bom, quando né? a pessoa tá querendo... É muito bom, né? Quando a pessoa tá querendo só surfar uma onda e levar uma vantagem. Eu tenho vontade. E uma vez eu já disse, eu falei, tu tá querendo tirar vantagem de carioca? Tu tá muito doido. Sem ser carioca? Cara, ainda? Chamando biscoito de bolacha, você não vai chegar muito longe, né, nessa brincadeira, Respeita a minha história. Mas você sabe que essa coisa dos interesses legítimos e não legítimos, eu sou fornecedor de RH hoje, né? E aí, coitado. Tem sido um desafio diário construir esse negócio, né? Eu brinco que RH não gosta de ser abordado, né? O RH não gosta de receber um fornecedor, ele gosta de abordar o fornecedor. E aí, falando um pouco dessa coisa dos interesses, para esse lugar que eu quero levar, o que acaba acontecendo é que algumas vezes empresas nos chamam para poder compor o famoso bid. E aí, não raramente, cara, a gente ama o que faz na VES, a gente é apaixonado, eu sou um doido, maluco que abandonei uma carreira de headhunter para contratar executivos e lido hoje com uma molecada, na tentativa de ficar mais jovem, como você pode ver, eu tô falhando miseravelmente. O retrato de Dorian Gray. Tô falhando miseravelmente. O Benjamin Button, cara, é uma mistura de Dorian Gray com Benjamin Button. Tá. E aí, eu sempre pergunto, né, pro comprador, né, eu falo, cara, vamos lá, vamos ser bacana, você quer só compor o seu bid? Ou legitimamente você quer uma proposta bem desenhada e bem estruturada? Economizo meu trabalho. E eu sempre falo isso de forma muito transparente pra galera. Eu falo, cara, eu não tenho problema nenhum de te colocar uma proposta. Mas assim, o nível de esforço do meu trampo muda. Perfeito. Porque existe uma coisa chamada Ariba. Você já ouviu falar dele? Amiga, pra cadastrar uma proposta naquilo ali. Não tem cloud, não tem chat GPT que faça aquilo. Não tem estagiário que existe uma pessoa por trás disso no final das contas. Então, essa coisa dos interesses, né? E aí, trazendo desse lugar internet, relações para esse mundo mais business, é muito isso no final do dia. Cara, vamos jogar limpo, que tá tudo bem. Né? E aí a gente começa a entrar numa seara de mundo corporativo propriamente dito, né? E aí eu vou retomar o assunto agora que a gente largou ele lá para trás, vamos trazer ele para cá. Eu trabalho com jovens, todos os dias. Sou apaixonado. Amo meus meninos e minhas meninas. Assim, hoje a VES começa a ver os primeiros trainees da gente, lá da turma de 2021, virando gerentes, virando coordenadores. Que legal. E isso é aquela coisa que você fala, tá valendo a pena, sabe? Legal. Tem muita quebração de pedra no meio do caminho, mas vale a pena. Mas eu me encantei pela Ana Tomazelli, quando eu ouvi ela dizendo que os jovens não queriam ser líderes porque os líderes das organizações estavam completamente doentes. Aí, naquele momento, eu acho que eu te mandei uma mensagem, eu falei, cara, eu quero ser seu amigo, porque eu convivo com essa galera todo dia, eu sei as dores deles e sei o quanto essa falta de comunicação legítima, baseada no interesse declarado, faz falta para as organizações hoje, né? Então, é aquilo, né? O trabalho imitando a vida e vice-versa, no final das contas, né? E aí, eu jogo essa bomba agora no meio do caminho. Você continua pensando desse jeito, que jovens não querem ser líderes? Completamente. Mas aí a gente precisa discutir que jovem e que líder. Lindo. Isso. Por quê? Porque o jovem negro periférico, o jovem do Nordeste, do Norte e Nordeste, ele quer muito ser líder, porque é onde ele manda, porque é onde ele tira a família dele da pobreza, daquele lugar, sabe? Ele vai ser
em geral, ele é o primeiro a fazer uma faculdade, quer dizer... Game of Thrones, o primeiro do seu nome, né? O primeiro do seu nome, exatamente. Então, e aí tem uma coisa que é importante a gente entender, que é, ninguém sai ileso da pobreza. Não. No fim do dia. Não. Né? Fui muito pobre na vida, e aí quando eu começo a ter uma ascensão profissional, enfim, em São Paulo e tal, tem aquela coisa de eu preciso dos símbolos, eu preciso da roupa, eu preciso do carro, isso, do telefone, né? Eu nunca esqueço quando eu cheguei, por um grande acaso, meu marido na época comprou um iPhone de lançamento, eu nem lembro que número de iPhone que era, porque enfim, e eu nem gostava de iPhone, eu tinha BlackBerry, né? Tava tudo bem, BlackBerry com aquelas teclinhas miudinhas, né? E eu já tava, meu Deus, como é que eu vou me mexer com esse negócio que não tem botão, né? Mas, gente, essa conversa é muito velha, tá? E aí eu lembro que eu cheguei com o telefone numa reunião, eu trabalhava numa grande Big Four, assim, e eu peguei o telefone e botei em cima da mesa e fui fazer outra coisa, e a CFO, que tinha sido auditora e tal, olha e fala, como você conseguiu esse telefone? Comprando? Não, então, eu não sou essa pessoa, entendeu? Aí eu só falei, porque, enfim, eu também gostava muito dela, eu só olhei e falei assim, menina, isso aí, meu marido fez uma confusão lá na Vivo, aí apareceu com esse negócio, eu tô chateada, que eu queria continuar com o meu BlackBerry. Mas é o lançamento do não sei o quê, eu estou na fila pra comprar. Eita, e aí confusão que você arrumou. Não, e aí eu entendi o que era aquilo. Que eu não tinha nem entendido o que era aquilo. Porque pra mim aquilo não era nada. Não era funcional. Entendeu? Entendi. Eu usava Nextel, gente. Tava tudo bem. Opa. E aí eu fiz assim... O radinho, gente. Que saudade de apertar o radinho. Nossa. Aí eu fiz assim... Você quer? Quando sair o seu, você me dá. Não tem problema, tá aqui. Se pra você... Porque pra mim funciona assim. Se pra você é tão importante... Tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Enfim, isso virou uma piada entre a gente. Mas eu tô falando pelo seguinte. O jovem... que não vem de um lastro financeiro e que não tem acesso, e que, em geral, ele está em territórios específicos e tem uma cor de pele específica, e também tem um gênero específico, porque para as mulheres negras, por exemplo, ou não brancas, é muito mais difícil, eles querem ser líderes, sim. Então, vamos parar com essa palhaçada. Porque é a reversão do status quo dele. Não, completamente. Né? É como as mulheres brancas ficarem... Eu tenho passabilidade branca no Brasil, né? No Brasil eu sou lida como branca, fora do Brasil não. A questão da racialidade, ela é muito... Ela é fluida, né? Ela é muito fluida, sim, a depender do território que você tá. Eu morei fora e tal, então faz bastante diferença. Mas é muito louco, porque daí a mulherada branca no Brasil fica assim... Não, porque esse negócio de casamento... Não, falando do casamento monogâmico, né? Casamento, não sei o quê. E a mulher negra tá assim... Isso nunca me foi oferecido. Eu quero. Eu quero viver isso. Eu quero ser a princesa da Disney. Eu não tinha essa carta no meu baralho. Exato. Eu não sou destino dos afetos, entende? É muito louco isso. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado num país como o Brasil, porque esse corte desse podcast que viralizou, que de fato mudou muito a minha vida... Ele estava num contexto que eu já tinha dito. A gente está falando do jovem branco, do eixo sul-sudeste Brasília, privilegiado, criado por nós. A gente botou esses meninos no judô e no balé, né? Ensinou esses meninos a ter prazer. E repetiu que eles não precisavam passar mais por isso e tal. Então, eles não estão querendo ser líderes porque eles olham para... Primeiro porque eles não precisam, porque eles não sabem o preço de uma geladeira, né? Não fazem a mínima ideia. Não fazem a mínima ideia. Não sabem que tampa de privada é muito caro. Muito caro mesmo. Gente, caro. Tampa de privada é muito caro. Se tiver aquele quentinho, então esquece. Nossa, se for fofinho, imagina, de jeito nenhum. Então, não tem muita noção do modus operandi mesmo, do custo de vida nesse sentido. Do custo de existir na sociedade de hoje, né? De comer um bate de latte, aquela coisa assim, de comer um Krispy Kreme ali no final do dia, né? Tomando um cafezinho da Starbucks. Exatamente. Não faz ideia. Porque não faz ideia do quanto custa ganhar aquele dinheiro pro que eu chamo do extrato do rico do IBGE, né? Que eu ensino para os meus filhos que tem o rico do IBGE, que é a gente, renda familiar acima de R$7.001, e tem o rico de helicóptero. Que é outro rico. É outro rico. É outra brincadeira. É outra formiga, outra brincadeira. Outra formiga. É outra formiga. É sensacional. Exato. Só que a galera não internaliza isso nem a pau, Ana. E tem um ponto, né? E, cara, isso é muito legal que você tá trazendo. Dos recortes, né? Você tem esse recorte São Paulo, que eu acho que é uma São Paulo tem o que metrópole. Então, São Paulo tem o que eu chamo de síndrome do imbigão do mundo, né?
E tem gente que tem essa mesma síndrome, do embigão mas os do corporativos mundo. dos RHs estão aqui em São Paulo, né? Então eles traduzem essa realidade, às vezes, para alguns rincões. Ó, peraí, dos RHs de vitrine, porque a minha vivência no Nordeste tá me ensinando tanta coisa. Como imaginar. A gente é pequeno aqui no Sudeste. Como a gente é limitado como em alguns pontos. Como a gente acha, né, que a gente sabe das coisas e a gente não tá sabendo de nada do que tá rolando. Isso do me que é assusta mexer também. com gente, sabe? Porque gente não é o pessoal da Faria Lima. E não não que eles não também. sejam gente, pelo amor de Deus, não é esse o ponto. Seu coletinho tá ali que eu vi. Eu uso ele. Seu coletinho. Na verdade, a história desse colete é muito boa, mas não é papo pra esse podcast. E você tá super estética Faria Live. É porque quando a gente fundou a VES era meio que startup, né? A gente fez programas de aceleração e tal. Entendi. VC, Série A, Série B, Série C, sabe? Essas coisas. A gente desencanou dessa bagaça. Tá bom. E aí eu resolvi fazer voto de... então assim, gente... Voto de relação com o jovem. Tá bom, o pessoal da Faria Lima... Não, o pessoal da Faria Lima é gente. Vamos deixar isso marcado aqui. É gente. É gente, mas não é só o tipo de gente que existe. Exato. É só um tipo de gente, isso, né? Ótimo. Não é o único. Beleza. Que anda de patinete. Mas, enfim, aí volta aqui no rolê. Quando a gente olha para esse cenário, tem tanta coisa acontecendo para fora, né? Com esse jovem, com essa pessoa que existe em outros lugares que não na Faria Lima. E tem vários exemplos muito bonitos, né? Eu falo que uma das grandes diferenças da VES nessa construção que a gente tem feito é que eu sei o nome de todos os trainees da VES desde 2021. Uhum. Eu sei quem são eles. Eu conheço parte grande das histórias, né? Uhum. Então eu tenho pessoas, por exemplo, que é o primeiro acesso à faculdade. É a primeira pessoa da família a ter acesso a uma faculdade. Uhum. Me desculpa, essa pessoa quer sim ser líder. Sim, totalmente. Porque ela vê naquela oportunidade a chance de mudar não só a vida dele, mas a vida da família dele. Não, ele quer vestir um terno. Ele quer vestir um terno. Ele quer vestir um terno e ele quer pegar um café tipo Diabo Veste Prada. Ele quer subir num prédião da Faria Lima e tem que conseguir mesmo. Ele quer ter crachá, ele quer vestir o terno, pegar o VR, pegar o VR. Cara, o Vale Coxinha, quem nunca quis? Quem nunca quis? Hoje eu tenho saudade do meu Vale Coxinha, era maravilhoso quando eu tinha. Então, esse é o primeiro mito que eu acho que a gente traz aqui pra mesa, né? Eu tenho pessoas que realmente não vão se subjugar ao sistema atual, que é um sistema que está cada dia mais rápido, acelerado, com tudo que vem por aí, inteligência artificial e tudo mais, mas existe uma galera que tá abaixo dessa lente, né, dessa camada que a gente vê. Mas eu posso complexificar só uma coisa aqui rapidinho? Adoro. É pra isso que a gente tá problematizar aqui hoje, uma coisa, que é o seguinte... Os escritórios, né? Vamos pegar a Faria Lima como símbolo, né, mas já foi a Paulista, já foi a Berrini, quer dizer, essa ideia corporativa das grandes empresas, né, das oportunidades, elas não querem esse jovem periférico que quer ser líder. Não é quem elas querem. Não, elas não querem. Elas querem... Não. O outro que fez isso intercâmbio. Velado, tá, senhora? Então, sim, por isso que eu estou colocando na mesa. Muito obrigada. Traz uma vodka, João. Pelo amor de Deus. Eu peso o clima. É difícil. Às vezes é muito difícil. Vamos em frente, vai. Eu tô falando pelo seguinte, não é explícito. Não é. É velado. Não é. Mas quando um gestor chega para mim e diz assim, é que eu quero GV, INSPER, né? Clássico. Isso, para pagar R$2.100, entendeu? Putz, vai porque... Eu posso falar, você não. Não, a gente pode falar. Eu acho que assim, cara, quando a gente fundou a VES era pra falar o que a gente entendesse. Bom. Tá? Que bom. As tais faculdades de primeira linha, e eu já tive essa conversa com algumas empresas, né? Quando aparece esse tipo de demanda, eu falo assim, tá bom, deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe quanto é a mensalidade de uma universidade como essa? Eu sei que é cara. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Não adianta você achar que você vai atrair com o mesmo nível de engajamento uma pessoa desta universidade pagando o que você está pagando, que é menos do que ela pagava de mensalidade. É menos do que ela gasta para comer. Essa pessoa não vai querer ser o líder da sua organização se ele não se conectar efetivamente com o teu business, com a forma como você faz as coisas. Então, você tem um desafio muito maior nessa hora de retenção dessa pessoa.
Porque você não vai conseguir retê-la pela grana que você está botando na mesa ou pelo status de uma posição de gerência dentro. É realmente muito difícil. Esse público, né? E, cara, são pessoas incríveis, tá? Eu elogio abertamente hoje faculdades como INSPER, GV. Sim, lógico. São centros de excelência fabulosos. E adoro quando eles aparecem nos meus processos. Amo de paixão, tio, amo vocês. Mas a gente tem que entender os recortes, né? Não é. Porque essas pessoas foram treinadas, formadas, né? Para determinados tipos de situações. E que muda, né? É que assim, o que está por trás de um pedido de um candidato de faculdade de elite? Vamos lá. É muito parecido com o que está por trás de um pedido de fluência em inglês e você vai falar com Osasco, com todo respeito ao Osasco, mas assim... Não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. Sim. Quando, sempre que eu falo, assim, de Osasco, eu falo, mas em Osasco... Gente, eu trabalhei em Osasco, tá? Tá bom, assim, fechou. Tá tudo bem, tá Osasco, tudo certo. eu moro do lado, um beijo pra Osasco, tá tudo bem. Um beijo pra você, pro meu pai. Um beijo pra Osasco, pra minha mãe e pro meu pai. Então não vamos perder tempo com isso. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o que tá por trás de um pedido de um candidato de faculdade de elite? Primeiro, o acesso que ele tem. As pessoas com quem ele almoça, os pais dele, né? O acesso aos pais dele e assim por diante. Então, primeiro é acesso. Segundo, é uma parte da educação que, infelizmente, não está disponível na rede pública deste país, Perfeito. que é falar plural com plural. E falar business no final do dia também. Exato. Né? É isso. Terceiro, é um conjunto de experiências pelas quais essa pessoa já passou, em termos de viagens de férias, de conhecer um aeroporto, marcas, ou seja, essa pessoa entrando num cargo de início de jornada, ela já tem repertório para falar com um cliente, ela já tem, entende? Então, o que está por trás disso? Você já consegue sambar ali. O que está por trás de um pedido como esse? Toda uma categoria social que você compra, e aí, em geral, as empresas não querem pagar por isso, mas que vem junto. E aí, toda uma, eu vou chamar de uma configuração que muitas vezes vai economizar o seu trabalho dentro da empresa. Enquanto corporação, porque você não vai ter o trampo de desenvolver essa pessoa em determinadas habilidades que já vem no pacote. E, em geral, essa pessoa mora mais perto, em geral, essa pessoa tem transporte próprio, em geral, essa pessoa ela vai chegar mais bonita, mais cheirosa, mais animada, porque ela não teve que ficar 2 horas num trem apertado com mais 500 pessoas na mesma situação que ela. Entende? Então... Não há felicidade que resista ao trânsito de São Paulo. Né? Ao trânsito não, ao transporte público de São Paulo. No horário de pico. Exato, em dia de jogo do Brasil, da Copa do Mundo. Cara, passamos perrengue nesse dia. Pois é. Deus benza. Pois é. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte... A gente precisa ser um pouco mais honesto, e é por isso que para mim está sendo cada vez mais difícil participar de eventos de RH, porque fica uma coisa assim, meio filme do Tim Burton, colorido, e muito brinde. E o pragmatismo indo embora. E tiro ao alvo, e martelinho, e saquinho surpresa, que parece festa de criança, né? Pega os brindes e tal, não sei o quê. E no escritório é filme do Tarantino. Sangue, espada, e não sei o quê. E aí você fala, gente, são mundos completamente diferentes. Completamente diferentes. E aí, às vezes, eu tenho a sensação, sabe, Vitor, que a gente tá produzindo esses eventos quase como um respiro, uma alienação, uma fantasia. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Se a gente... Não tá tudo bem. E aí fica falando de cultura, e aí fica falando de Chief Happiness Officer. O Chief Happiness Officer é uma brincadeira de muito mau gosto. 1 minuto de silêncio. Pelo seguinte, 93,4% dessas empresas do Brasil é composto por pequenas e médias empresas. Que é a grande massa no final do dia. A realidade de uma pequena e de uma média empresa tá muito far away. O reino tão distante. Exato. Lá vive Shrek. Então, eu queria, para terminar a minha resposta dessa pergunta, eu queria fazer um último recorte, que é de que empresa a gente está falando. Perfeito. Para executar essa liderança. Perfeito. Entende? Porque, na prática, o que está, de fato, disponível são as pequenas e médias. É isso.
E como é que a gente não tá, mas assim, como é que a gente não tá olhando para elas para oferecer uma visão sênior um pouco mais acessível financeiramente, para que elas possam se constituir de uma maneira mais profissionalizada, mais organizada nesse sentido, mais robusta, para oferecer também para esses jovens algumas posições de liderança que sejam mais dignas. Perfeito. E que sejam mais possíveis de escrever uma história e que não fique todo mundo do Brasil inteiro querendo vir para São Paulo para fazer parte de programa de trainee de uma dúzia de empresas, que são ótimas, enfim, já fiz parte delas, já contratei de 700 trainee por ano, tá certo? Tá tudo bem também. Tá tudo sob controle. Mas, de novo, é que nem a gente fez a brincadeira com a pessoa da Faria Lima, não é só isso que existe. Não é. Enquanto a gente continuar só colocando nobreza e importância e continuar carimbando só o status nisso, eu ouvi de algumas pessoas, mas você é louca, o que você vai fazer no Nordeste? Exatamente quando eu deixei de ser diretora de 15 países. Mas você é louca, você vai deixar de ser executiva? Não, mas sempre fui maluca. É isso, tô dando sinais há anos. Vocês estão surpresos agora. Agora que caiu a ficha de vocês, não é possível. Porque a última coisa que eu quero colocar aqui nesta mesa, eu tô parecendo a Vala em bandeira do aquele campeonato. Vai! Ai, caralho! Eu adoro aquela menina, adoro aquela a pessoa. Menina. Vai, mulher! O que eu quero falar aqui é o seguinte. Fale! Essas empresas também que aparecem muito bonitas na internet, na propaganda, elas não são tudo isso. E aí eu tô afirmando, elas não são tudo isso. Elas não são isso que vai aparecer no link Disney. Não entendeu? O link Disney é... Não vai, não. É um ambiente que eu... Então, e aí eu lembro que eu tive uma paciente de psicanálise na clínica, eu faço clínica até hoje, né, porque eu gosto desse chão da coisa. Tá. Eu tive uma paciente de 23 anos, trabalhava numa grande fintech, né, que foi ficando grande ao longo dos anos, e ela um dia chegou na sessão, era presencial ainda, ela chegou na sessão e ela disse assim, eu não tô entendendo nada, porque um dos nossos valores é seja você. E aí eu fui chamada, ela era sexualizada, no bom sentido, assim, sensual, sabe? Postava umas fotos meio no ar, no Instagram, sabe? Uns pedaços de corpo, um negócio. Não era nada, assim, vulgar, nada disso, mas né? Tinha uma posição. Mas era uma mulher tendo a coragem de ter prazer e mostrar o seu corpo, enfim, né? E aí ela falou, eu fui chamada para dizer que o meu comportamento na minha rede social particular não é adequado para a companhia. Não é adequado e que isso pode afetar a minha carreira. E aí eu só falei para ela assim, olha só, deixa eu te falar um negócio. É isso. Esse é o mundo que a gente vive. Bem-vindo. Tá? Bem-vinda. Esse é o mundo que a gente vive e aí eu sou muito pragmática com isso. Ai, mas a mulher pode usar a roupa que ela quiser e ela não pode ser violentada. Concordo. Tamo mas junto o mundo nessa. que a gente vive é uma minissaia atrás do Trianon, 11 horas da noite. Vai dar merda. Melhor não, né, gente? Sabe? Então, vamos tomar um pouco de cuidado aqui com as coisas que a gente vai e não viver. Só aqui, eu acho que em qualquer lugar do planeta, na atual conjuntura dos fatos, né? Mas é uma coisa, é uma utopia burra, uma utopia de botar a gente em risco, entende? Então, eu dividi a conversa com ela, né? Então, assim, claro, fui fazendo perguntas e tudo mais, mas assim, É isso. Mas vamos olhar para isso que você não tá entendendo. Porque para ela mas como assim eles não estão falando a verdade? É isso. E volto no ponto, né? Eu acho que a gente junta aqui, né, Ana? Vamos lá. Se as organizações entendessem o porquê elas estão pedindo a criatura vinda de uma faculdade dita de primeira linha, eu tô junto nessa. O problema é quando isso se faz sem estar declarado. Não, e sem querer pagar, né? E sem querer pagar. A moda não. O que aconteceu no ano passado, e aí eu vou te dar um dado para... Eu não quis te dar esse dado antes pra gente poder jogar ele na mesa no ao vivo. Vou me preparar. Tá? A gente, na VES, anualmente, a gente faz um estudo de todos os programas trainees abertos no Brasil anualmente. Tá? Ano passado foram abertos 187 programas trainees para 187 empresas diferentes. Tá? Existiu alguns anos atrás um movimento muito grande dos programas ditos afirmativos, que eram os programas para poder corrigir questões Pessoas negras gênero, no Magazine Luiza. Que foi um baita estrondo no mercado quando isso aconteceu. Foi meu amigo Domiliano que fez, do 99 Jobs. E aí foi um baita sucesso ali, naquele momento. Aí beleza, a VES nem existia ainda nessa época. Aí depois a gente
vem caminhando com a história dos afirmativos, e aí todo mundo copia, faz aqui, Sim. faz acolá, sem perceber os desafios que tem por trás de um programa como esse. E aí, ano passado, aconteceu algo bastante curioso. Os programas afirmativos começam a sair de cena, reduziram 70% ano passado. Como um reflexo de política americana e grandes big techs, né? Big techs, etc. Que saiu da pauta, na verdade, né? Em função de diversos fatores. E surgiram os trainees com experiência. Oi? É isso, senhora. Ai, me conta. É isso, senhora. João, pega a vodka. Esteja preparada, porque eu vou te contar. Tá. Okay. Desses programas, cerca de 10% deles exigiam algum nível de experiência como pré-requisito. Tá bom. E a gente foi entendendo esse movimento, né? A gente falou, cara, de onde tá vindo isso? Né? De onde vem o anseio e a vontade de contratar uma pessoa para uma porta de entrada que tenha experiência? Que já tenha passado por uma porta de entrada. Que porta de entrada é essa? Só que com um detalhe. E aí a gente foi estudando mesmo, né? Que eu falei, cara, eu quero entender desse mercado, é onde eu trabalho. Eu preciso entender os movimentos, não só dos meus candidatos, mas eu também preciso entender o movimento das empresas que contratam esse público. E aí a gente percebeu o seguinte, tá bom, seja forte. Aumentou o requisito de experiência, mas a remuneração continuou igual. Claro, né? Não me surpreende. Aí eu tive uma conversa com uma VP de RH esses dias, eu falei, deixa eu te falar um negócio. Você está querendo uma pessoa com tempo de formado, vindo de determinadas faculdades, de repente você quer pessoas de uma determinada região, a gente está falando de recorte do recorte do recorte do recorte, e que tenha potencial. Que também, que porra é essa, né? Ninguém sabe medir, porque potencial para Ana Tomazelli é completamente diferente do potencial para Vitor Varandas. Completamente! Beleza. E potencial de quê? De fazer merda? É isso. Aí, beleza. Aí, sentei com ela e falei, deixa eu te explicar uma coisa. A pessoa que você quer hoje... O João vai brigar porque você tá batendo na mesa e isso afeta o microfone dele. Obrigada. Desculpa, microfone do João. E aí, eu virei pra ela e falei, a pessoa que você quer hoje, de alguma forma, ela já foi trainee em outra corporação. E não bastasse o fato dela estar ganhando mais do que o salário que você está ofertando agora, ela já criou uma dívida de gratidão com o lugar onde ela está. Porque se ela tem potencial, ela realizou esse potencial. E mais que isso, aquela empresa pagou pelo desenvolvimento inicial dessa pessoa. Na maioria das vezes pela faculdade, pelo inglês, por tudo. E isso está imbuído no salário dessa pessoa. A conta não fecha. E aí deu um nó na cabeça da pessoa, que aí caiu a ficha de virar e falar assim, eita, não é que esse doido tá falando alguma coisa que faz sentido? E eu tenho uma pergunta, não sei se a sua pesquisa mediu, mas essas empresas estenderam a idade? Porque idade também é uma questão na discussão para trainee, né? Tem coisas na VES que eu não negocio, Ana. Esticaram a idade? Não, hoje não é mais um requisito. Não? Tá? Não, já foi. No passado já foi. Não, na minha época era super, assim. Super, até tantos anos, né? E eu acho que isso não podia passar de 22, 23, assim, era um negócio agora, muito louco. A gente tem um cenário, e aí, bom, eu lido com essas criaturinhas de Deus todos os dias, né? Te afirmo de forma empírica, sem um dado cravado, mas de forma muito perceptiva, que hoje o público que tem saído das faculdades tem saído acima dos 25. Tá bom. Foi o meu caso especificamente. É um reflexo de toda a política que a gente tem no país. Sem dúvida. Enfim, tem os uma nenéns, questão social. Né? Os nenéns também, Exato. que ficam ali mais em casa com os pais sustentando. E eles estão entrando nas universidades. Eu tenho um caso que é lindo. Um menino engenheiro mecânico, formado pela Unesp. E teve um dia que eu tive curiosidade de sentar com ele e falar, cara, me conta a tua história. Deixa eu te ouvir. Porque era nítido ali que havia uma diferença, né? Tá. E aí ele falou, cara, minha mãe é empregada doméstica, meu pai é comprador de uma construtora, e eu entrei na Unesp na X chamada do meu recorte de cota. E aí eu parei, olhei para aquele cara e falei assim, esse cara nunca teria entrado numa universidade pública, como uma Unesp, que é reconhecida. Super. E esse menino hoje é um avião, faz coisas incríveis, eu tenho o maior orgulho disso, né? Mas é um menino que vem sem experiência. Esse programa não pede experiência. Mas essa coisa da experiência conversa muito com uma demanda que a gente tem de sociedade hoje dos filhos da Faria Lima, no final das contas. Porque eles vêm, de alguma forma... E aí, puxa, pelo amor de Deus, a gente tem batido muito na Faria Lima, mas
Eu vou tirar a Faria Lima do circuito. Mas a Faria Lima tá acostumada. Eles que lutem. Ai, tem dinheiro suficiente. Ai, deixa, tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Qualquer coisa... Qual que é o seu telefone pra psicanálise mesmo? Deixa na mesa. @ Ana Tomazelli Oficial. Chama lá. Então, vamos lá. Deixa eu tentar juntar as coisas aqui. Porque a gente falou dos líderes, a gente falou da falta de clareza, né, de comunicação. Okay. E agora a gente começa a falar da senioridade, né? Aonde tudo isso se conversa no final das contas? A falta de clareza das organizações em dizer exatamente o que elas precisam. Porque, de repente, o remédio pode ser um pouco diferente daquele que está na mesa ou que se coloca na mesa à disposição para resolver essas questões. Tá. Eu quero falar algumas coisas. Fala. A gente precisa de 3 podcasts. Você não tá entendendo. Não dá pra fechar tudo em João tá ali assim, gente, eu falei que tava ok de tempo, mas é pra gente terminar antes das 9 da noite, tá? Obrigada. São 10 da manhã. Bom, primeiro eu queria muito ver esse estudo que você produz, como pesquisadora, claro. Me interessa demais produção de dado primário, principalmente com os recortes de nicho desse jeito. Me interessa real. Então, parabéns, assim, primeiro, por dedicar, porque dá um trabalhão, né? Montar dado dá um trabalhão. Primeira coisa. Segunda coisa, eu fiquei pensando assim, ó. Sabe quando a moda startup estourou? Sim. Assim, todo mundo queria ser startup. Uma. Pois é. Eu trabalhei em um, né? Assim, todo mundo queria ser startup e tal, não sei o quê. Naquela coisa de é inovador, não é burocrático, é rápido. Ou seja, é tudo aquilo que desafia a lógica do status quo. Desafia a lógica do que é padrão. Muito bem. E muita gente não entendia que para você se considerar uma startup, ou para você se nomear uma startup, você tinha que ter alguma coisa escalável com tecnologia. Ponto. Que era um negócio meio... E muita gente, assim, fechava os olhos pro fato de que uma startup é uma empresa como absolutamente outra qualquer. Vai ter que pagar... Que aí, eu tô vendo esse fenômeno agora no marketing digital, que eu tô bem dentro dos players de marketing digital, esses caras que fazem milhões realmente, assim, com marketing Muita digital. Grana. Que amadureceram o mercado, porque antes era de um jeito, agora é de outro, enfim. Essas empresas, em geral, que tem a ver com digital, com tecnologia e tal, elas fecham os olhos um pouco para o fato de que as empresas são empresas como absolutamente quaisquer outras. Tem os desafios Vai ter que iguais. Pagar boleto do mesmo jeito, vai ter que pagar imposto do mesmo jeito, VT. O jeito de contratar. Ok, pode ter ali alguma flexibilidade, mas... Os ritos sociais, as relações humanas, elas não são completamente diferentes, porque agora você trabalha com tecnologia. Entendeu? Eu fiz tecnologia, que a gente ouvia muito isso lá atrás, né? Eu fiz tecnologia porque eu não suporto lidar com gente. Bom, claro, porque você não fala com gente quando você liga pra Vivo. Como é que você não gosta de lidar com gente? Para de ser maluco, né? Então, eu tô falando isso pelo seguinte, porque a gente fica, às vezes... dando roupa nova para corpo velho e fica querendo fazer uns puxadinhos e umas edículas onde não necessariamente precisa. Eu vou me explicar, tá? Porque eu tô elaborando isso enquanto eu tô falando. Quando você fala assim, trainee com experiência, isso não faz o menor sentido. Isso faz o menor sentido. Menor sentido. Por que que a gente não tá discutindo os novos fenômenos sociais... E que outro programa a gente vai desenhar e que outra coisa a gente vai fazer que vai encaixar depois do programa de trainee. Porque os programas de trainee, eles foram desenhados num determinado tempo, num determinado espaço, numa determinada configuração, para uma determinada função, que talvez hoje não precise mais. Ou não seja mais isso. De um programa, né? Ou não seja mais isso. E talvez... E aí tem uma coisa que é... A gente precisa começar a ter a coragem de se perguntar assim, será que isso aqui não morreu? É que nem o modelo de BP do Urich. Quando a pessoa fala, nunca vi funcionar. Lá no meu MBA eu falo assim, nunca vi funcionar. Ai, que coisa. Empresa grande, empresa pequena, capital aberto, capital fechado. Eu vendo pra RH, Ana Tomazelli, tem coisa que eu não posso falar aqui. Mas eu falo, 17 tipos de segmento diferente, 25 anos de experiência, nunca vi funcionar. Eu gravei Vou até te mandar um áudio lá no... Eu tenho um grupo gratuito que eu ponho todo mundo lá dentro, os bastidores da RH 247, né? Eu gravei um áudio grande, acho que de 11 minutos, eu tava na estrada, assim, falando, nunca vi funcionar. Basicamente porque o BP não tem poder pra nada, ele vira um tirador de pedido sênior,
Muitas vezes ele só quer falar de cultura, liderança, e ele não entende de um departamento pessoal, faz merda, promete coisa que não pode fazer, estoura prazo que não pode, aí ele não pode mudar processo, aí ele volta pra dentro de casa, ele toma porrada da área de negócio, ele toma porrada do RH. É muito cachorro sem dono, ele né? Não manda... Porque ele fica muito perdido. E aí ele vira o muro das lamentações, literalmente, Sim, porque daí ele fica lá, e aí o dono do negócio da ponta acha que ele tem que ficar ouvindo o funcionário reclamando. Ou seja, tudo errado. Vocês não leram Campeões de Recursos Humanos, vocês não entenderam o URIST, vocês não entenderam nada. Como é que resolve? Aí eu começo. Então, a gente precisa ter coragem de falar assim, não funciona. Esse modelo, ele nasceu morto para a nossa dinâmica de trabalho. Perfeito. Quais serão os modelos que funcionam? Vamos testar outras coisas? Vamos discutir a questão do poder? Ou vamos adequar, né, Ana? Mais uma vez, né? Ou vamos inventar alguma coisa nova do mesmo jeito que a gente inventou trainee? Não dá... É disso que eu tô falando. Tamo junto nessa. Entende? Né? O que não dá é pra gente poder levar o trainee pra esse lugar, sabe? Esse lugar então, de seniorização. É aí que eu vou né? chegar, porque é isso. A gente tá começando a pedir pra peixe subir em árvore. Não tá dando, né? E peixe não sobe em árvore. Então, ou bem você quer ser solteiro, ou bem você quer ser casado. Tem um pessoal tentando fazer um negócio misturado. Não tá dando certo. Não funciona. Mas ou bem você quer ser solteiro, ou bem você quer ser casado. Então, o princípio fundamental de um programa de trainee é você pegar uma fruta verde mesmo. É isso. E vai dar trabalho, tá? Modelar para uma direção gerencial. Que é diferente do estágio. Que é diferente, ora, quem poderia prever? Do menor aprendiz. Sim. Então, essas três coisas organizadas num triângulo, elas cumprem funções completamente diferentes. E se agora, nesse momento do tempo, no Zeitgeist, no espírito do nosso tempo, a gente precisa de alguma coisa diferente, vamos começar a pensar. Vamos inventar alguma coisa diferente. Entende? Mas não pedir pra peixe subir em árvore. Mas não pedir pra peixe subir em árvore. E talvez a gente possa dizer, realmente, o programa de trainee pode ter morrido daquele jeito que a gente daquele conhecia. Formato, né? E é o ponto, né? A gente... são as discussões que eu travo esse tipo de conversa todo santo dia, eu acho uma conversa de bêbado muito legal. Falta cerveja nessa mesa, falta uma vodka, alguma coisa assim, porque isso poderia render várias horas, né? O ponto aqui é o seguinte, né? Você tocou num ponto que me encanta, né? São ferramentas diferentes para resolver problemas diferentes. Né? Claro. E a discussão que eu construo diariamente com os nossos clientes é assim, tudo bem, entendi o que você está precisando, eu sei que você quer fazer um programa trainee e eu acho uma baita ferramenta, de verdade, se ela for bem construída. Opa. Não dá para você pensar que é um oba-oba danado que vai tudo ser mil maravilhas. Assim como, eu acho que vou tomar a liberdade, né? O próprio caso da Magazine Luiza. Eles foram pioneiros e com a questão da diversidade pagaram um preço alto ali para poder reorganizar a coisa depois, né? Mas quando eu sento com uma empresa e, cara, você quer ter um programa trainee? Tá bom, deixa eu te explicar o que é um programa. Vamos lá. Como é que ele funciona? Você sabia que vai demandar tempo do seu gestor? Programa de trainee for dummies. Senta aqui. Você sabia que vai demandar tempo de um gestor? Você tem gestor para receber esses trainees? Você vai ter que rodiziar. Você vai ter que dar uma rodada para você ensinar essa pessoa e que talvez essa pessoa só vai estar pronta para aquilo que você está necessitando nesse momento daqui a 4, 5 anos. Porque, cara, é muito diferente, Ana, você pensar numa empresa de mineração que está fazendo um programa trainee, onde esse trainee vai ter atuação que implica em segurança. Não, é que eles estão querendo contratar um trainee plug and play, que vai entrar rodando. Não vai rodar. Aí você fala assim, não, gente, isso chama profissional. Isso chama executivo, chama outra coisa, né? E por outro lado, eu tenho empresas que, ok, é o que eu falo, né? Mineração e varejo. Vamos pegar esses dois exemplos. A mineração tem segurança das pessoas. Eu não posso colocar uma pessoa recém-formada para poder ser líder de uma área operacional de uma mineradora. Mas quando eu olho para o varejo é mais rápido. E tem menos risco. Tem menos risco, ele acerta e erra. Saiu o cinto na novela hoje à tarde. A coisa... No dia seguinte tem que estar na loja, então o dinamismo é outro. Não, completamente diferente. Então, tudo bem todo mundo ter programa trainee. Agora, o que você vai fazer com ele é o que muda o jogo no final das contas. Pois é, e tem uma outra coisa também que você falou, e eu não quis te interromper porque eu sou uma pessoa extremamente educada. Mentira. Mas, quando você fala assim, não tem a coisa da idade. Eu entendo que pode não ter mais a coisa da idade do vamos cortar aqui no 22, 23 anos, como era na minha época. Até porque você não tem candidato. Isso, mas assim, uma pessoa de 40 anos...
ela não vai ser aceita num programa de training. Ela é mais difícil. Entende? Não existe. Por princípio do programa. Então, em algum lugar a gente vai cortar essa idade. Que seja empiricamente ou que seja na letra da regra, do edital da coisa, né? Tá. Na letra da regra. Então, também é uma coisa que... como a gente está esticando a adolescência, esticando a juventude, esticando, sabe assim? Porque a gente está tendo mais expectativa de vida, a gente está tendo mais tecnologia para se cuidar, a gente está tendo, né, uma harmonização, todo mundo muito igual, dente muito igual, a cara muito igual, você já não sabe muito bem quem é quem e tal. Tá acontecendo um negócio muito doido. Eu não tenho muito assunto em alguns fóruns, assim, porque, enfim, nunca fiz nada, meus dentes são normal e tal. Eu não tenho repertório, eu tô falando sério, isso é um fenômeno... Não tem lugar de fala. Eu tenho, e aí, quando eu sou vista como um bicho esquisito, porque, enfim, não faço procedimento e tal, e aí quando descobrem a minha idade, quando descobrem a idade dos meus filhos, é como se eu desse um nó na cabeça das pessoas, só de existir, Não assim. fecha a conta. Não, só de estar aqui, tipo... é isso, não sei a diferença de um procedimento pro outro. Então, tem uma coisa que eu tenho um pouco a sensação de que ninguém mais quer ter trabalho. E aí eu vou piorar um pouco a história. Já que estamos aqui, foda-se. Já abriu a porta do inferno. Eu tô me questionando o seguinte, se eu fiz certo em te chamar, mas não fez e eu tentei te alertar. Então é o seguinte, então agora eu vou fazer que nem a Valen. Então agora... Segura a porra do rojão. Então agora você vai segurar esse rojão aqui, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, você, seu arrumado... Agora o negócio é o seguinte, a gente tá botando IA pra fazer tarefa de júnior, né? Muito bem. O sênior, ele não nasce sênior, né? Ele não nasceu... A gente não nasceu velho. É isso. A gente não nasceu com essas caras que a gente tem. Nossa. Daqui 10 anos... Vai ter colapso. A gente não tem sênior. A gente não tem gerente. Porque se a gente não tá dando... Porque as pessoas não entenderam que o trabalho, ele é muito mais formativo e identitário de construção de relação. E por que essas empresas estão querendo um trainee sênior? Gente, eu amei isso. Não faz o menor sentido. Por que elas estão querendo um trainee sênior? Porque elas não querem o trabalho de formar as relações interpessoais e as habilidades funcionais daquele indivíduo ou daquele profissional. Só que é o seguinte, se todo mundo quer pronto, a gente forma onde? A gente treina onde? Entende? Então, essa coisa, eu acho que a gente prestou um grande desserviço, eu vou agora, enfim, angariar desafetos com o pessoal da gratidão. Um grande desserviço quando a gente ficou batendo muito nessa tecla só de viva o presente. Que é importante. É sensacional. O presente é só o que a gente tem, então se eu tô aqui, eu tô aqui. Do ponto de vista de presença, de qualidade, etc., tá tudo certo. Só que para o que a gente principalmente faz da vida e para pensar sistemas de mundo, né, para pensar formas de relações, a gente precisa andar um pouco no tempo para aprender com o que já foi e para imaginar, ter um imaginário de futuro... Para onde eu tô indo, né? Capaz de fantasiar e de inventar e de experimentar e de executar, entende? Perfeito. Então eu digo para as pessoas, gente, tirando o sol que sobe, o sol que desce, tudo o resto foi a gente que inventou. Simples assim. Então, as pessoas entram nos desesperos, e aí eu tô falando de coisas grandes como o capitalismo. Foi a gente que inventou esse jeito merda de viver. Tá tudo certo, mas assim, veja, então, às vezes eu sinto que, porque falta tempo, né? Essa é uma conversa sobre o tempo, no fim das contas, as pessoas que estão muito dentro das empresas, dessas grandes empresas, porque a nossa conversa está sendo mais sobre isso, né? Sim, total. É importante observar esse recorte. Essas pessoas, elas não têm nenhum tempo para um imaginário de futuro. Não tem. E aí, só pega o que conhece e fica recalchutando e esticando para ver se esse cobertor cabe. Um museu de grandes novidades. O museu de... Exato! Eu acho que é bem isso, eu vejo um museu de grandes novidades. Funcionou no novidades. passado, então vai dar certo, né? E aí não tem um imaginário de futuro no sentido de, peraí, mudou a coisa da idade, mudou a coisa da estética, mudou a coisa do território, mudou a coisa do tempo, mudou a coisa do não sei o quê. O que a gente vai inventar aqui? É isso. Entende? E aí essa coisa do trainee com experiência, né? Não, gente. Calma, respira. Toma uma água. A gente vive e não vê de tudo, né? Não, toma água. Pode. Pode. A gente pode continuar aqui, né? Pode, claro. E não precisa nem cortar, passa aí, vai ficar desse jeito mesmo, João. Dá um tchau aqui, João. João, o nosso jovem de 23 anos, ele tá muito tímido, ele quer ser gente. trainee, eu acho. Vai lá, João.
Só vai, meu filho. João. Ai, que maravilhoso. Não, incrível. Mas, enquanto o João sai ali, né? Essa coisa do trainee sênior, né? E eu comecei a matutar cá com os meus botões. Eu falei, cara, de onde tá vindo essa porra, né? De onde tiraram isso, né? E aí eu comecei a perceber uma coisa, vou te dar um insight. Vai. O que eu percebi, cara? Eu costumo comparar os meus meninos e meninas, as minhas turmas de trainee, a safras de vinho. Então a gente tem safras. Cara, esse ano a gente vai colher a safra 2026. Tá bom. Tá? Ano passado, se você para pra fazer volta uns tempinhos pra trás, a gente colheu a última safra pandêmica. Que foi... Perfeito. Começou a faculdade dentro da época da pandemia. Perfeito. E essas pessoas foram tolhidas exatamente do ponto que você acabou de trazer. Convivência. Convivência, formação social. Total. De estarem juntas ali. Cara, frustração, vergonha, né? Tudo, porque é ali que a coisa acontece. Eu costumo dizer que os grandes amigos que eu fiz, né, na minha vida, são, né, de vários lugares, mas tem um recorte específico que são os meus amigos de faculdade. Claro. Com quem eu tomei meus primeiros porres, com quem eu fiz as primeiras grandes cagadas da minha vida, foi ali, foi na faculdade e tal. Prometeu morar junto. Vamos construir um asilo pra gente quando a gente ficar velho. Tudo a mesma coisa. Essa porra toda. E essas pessoas, de alguma forma, foram tolhidas disso. Sim. Né? E aí, eu acho que eu lembrei desse ponto quando você traz, né? As empresas estão, em algum momento, dando uma lavadinha de mão, falando, esse BO não é meu. Então já me entrega a pessoa com mais samba no pé. Uma coisa Pôncio Pilatos Way of Life. É isso, entendeu? Lavo minhas mãos. E eu fiz alguns questionamentos com alguns clientes, né? Eu falei, tá, eu fiz exatamente esse recorte, eu amei, que eu falei, cara, eu não sou o único maluco no mundo que tá pensando dessa forma. Que eu falei, tá bom, se vocês querem gente com experiência, a minha pergunta é, quem vai formar essas pessoas? Mas é claro. E corre um perigo ainda maior, porque uma vez formada essa pessoa, talvez você não queira corrigir aquela base na qual ela foi formada. Não, porque essa é a magia do programa trainee no final do dia. E quem tá formando tá perdendo. E aí eu tive semana passada uma reunião de briefing, que a empresa falou assim pra mim, eu não aguento mais, assim, eu formo, a pessoa vai embora, eu formo a pessoa... E aí eu disse, talvez seja a vocação da sua empresa, talvez a gente tenha que montar um plano, de fato, de RH, em que você vai ser casa de passagem. E vamos lidar com isso da melhor forma possível? E pra quem você quiser ficar, você vai ter um puta de um programa de tornar essa pessoa sócia. É isso. Entende? Ou seja, o pós as outras vão embora. Porque você pode olhar pra essa situação, né? Eu tô perdendo as pessoas que eu formei por vários ângulos. Você pode olhar pelo ângulo do, caramba, eu tô cumprindo o meu papel enquanto, né, social, inclusive. Dos meus papéis enquanto corporação. E você pode olhar pelo ângulo do, cacete, meu turnover não cai nem pelo cão aqui. Então tem alguma coisa errada aqui também na retenção. E talvez turnover seja uma métrica que a gente tenha que começar a questionar. Sim. Eu sou mentora de uma diretora de RH, das grandes redes de hotéis, assim, e tal. E ela, assim, hotelaria. Vem, João, senta aqui com nós. Vem, só vem. Média de baixar, assim, objetivo de baixar 20% de turnover num espaço super curto de tempo, quando eles estão já na média do mercado de hotelaria. Aí eu falei, peraí, o que vocês vão fazer com esse povo que vocês vão reter? E quem que você vai reter? Você quer reter a camareira, você quer reter o gerente, você quer reter a recepção? Do que a gente para de ficar repetindo as coisas, que nem igual um papagaio, né? Porque, cara, não, precisa reduzir. Não, porque isso é parte do teu negócio no final do dia. Eu, quando fui executivo de RH lá atrás, executivo não, porque eu era... O Vitor do Antigo Testamento. Eu era baixo clero, eu não era alto o Vitor do Antigo Testamento. Teve um dia que eu sentei com o meu gestor na época e falei, cara, vamos começar a separar turnover? Porque tem turnover positivo e turnover negativo. Isso. Ele falou, como assim turnover positivo? Falei, cara, vamos lá. A gente usava o sagrado, o abençoado Ninebox, né? Ai, adoro Deus ainda não o tenha. Porque ele ainda serve muito. Né? É isso, não inventamos nada melhor. Não inventaram nada melhor e tá tudo bem, né? É uma forma de quantificar uma série de coisas ali. Aí, beleza. Aí eu virei pra ele e falei, cara, tem pessoas que, dependendo de onde elas estiverem posicionadas no Ninebox, a gente mandaria embora. Isso, que bom que elas saíram. É uma baita economia. Ainda te economizou o custo de rescisão, exato, porra. Caceta, né? Então tem essa questão. Então, o meu ponto, né? Por que a gente tá tratando isso, né? Dos ciclos e fluxos da coisa como um todo? Se você não sabe aonde você quer chegar com um programa de trainees, não comece.
Porque vai envolver muita gente. Boa. Eu costumo dizer que é uma anomalia dentro do sistema organizacional. Não, porque já tem muita empresa que faz, só tem o nome, não tem o rigor da coisa, né? Não tem o modus operandi. É que é disciplina, Ana, no final. E corre o risco de uma banalização, né? Outro dado curioso, né, do estudo, para você conhecer. Das 187 empresas que fizeram programa em 2025, 90 delas não tinham feito programa nos últimos 4 anos. Ou seja, eu tenho 90 estreantes. Porque quando você falou 187, eu pensei, nossa, que número alto. Mas Será que a média mudou? por ano. Será que mudou? É a média por ano. A gente faz há Tanto? 4 anos o estudo, fica entre 187 foi o menor número. 187, 200, gente. 190. Mas 90 estreantes, 50% quase 50% estreantes. Pois e as outras que deixaram de fazer, né? Também você pode costurar isso com série histórica agora, A gente teve ano passado um case, né? Quem parou de fazer? A Unilever parou, né? Que era um dos um programas mais... maiores, foram eles que inventaram esse negócio aqui no Brasil. Foram eles que inventaram. Eles que importaram a coisa. Exato, e deixa eles. E eles pararam por 4 anos e retomaram ano passado com um salário de simples R$17 mil de remuneração para o programa trainee deles, né? E, putz, eu tive várias conversas com o Vini. Vini, beijo, abraço. Aí ele consegue uma faculdade de primeira linha. Não, ele conseguia o que ele queria, né? Na verdade. Mas ele estava ciente disso, né? Mas se você acompanha o desenvolvimento desse programa de perto, ele, cara, o próprio Vinícius, que é o responsável por esse programa, vira e fala assim, cara, é um baita laboratório que a gente tá fazendo. É um MBA, assim, é um super... A gente tá fazendo um baita laboratório, a gente não sabe como os nossos líderes vão lidar com isso no médio e longo prazo, como essas pessoas vão lidar com isso no médio e longo prazo, público interno. Então, o que eu bato muito na tecla programa trainee é um distúrbio no sistema. Você está trazendo uma pessoa sem nenhuma experiência, geralmente com um salário alavancado, porque você está pagando a formação dessa pessoa no final das contas. Para colar numa liderança. Então, se você não tiver os artefatos para lidar com isso, dá 2 passos para trás. Então, é que talvez o que ele esteja fazendo... Um beijo, Vinícius, eu não te conheço, mas já fiquei super afim. Talvez o que ele esteja fazendo é pegando aquilo que era lá atrás e proporcionalizando para agora. Exato. Porque lá atrás, um salário de R$3 mil era um puta de um salário. Eu comecei a trabalhar com um salário de R$3 mil. Então, na KPMG era R$3 mil, pagava a faculdade, pagava o inglês, né? Dava tudo e tal. Eu pagava aluguel com R$3 mil. É isso, então era muito assim, era um negócio que todo mundo, obviamente, queria. Então, principalmente para as empresas que aceitam faculdades, eu vou chamar assim, mais commodities no sentido de administração, contabilidade, né? Que não são faculdades muito específicas nesse sentido, né? Não é uma engenharia de produção, não sei do que, não sei do que, não sei do que. Ou uma mineração, uma coisa assim. Então, muito inteligente, enfim, da parte dele, e ele sim. E aí, é isso, vai atrair, de fato, vai ser a primeira opção dos candidatos, vai encostar, eu acho que na questão da idade, porque eu só queria voltar na questão da idade pra gente começar a terminar, pode ser? Que eu não sei nem quais são. Eu também, eu tô perdidinho de horário. Como é que a gente tá de horário aí? São 11h30 ainda. Mas tem a gente prometeu que ia terminar 11h30. Pois é, exatamente. É isso. Então, eu queria voltar na questão da idade, pelo seguinte, uma das coisas que eu faço da vida é ser mentora de carreira, né? Na verdade, eu tô tentando largar a pessoa física pra trás, não aguento mais, a pessoa física tá chata, com caixa baixa, freio de mão puxado, avessa ao risco. Já encerrei meu programa de supervisão de carreira, volta o cão arrependido, Vambora. porque os bebê rena não saem da minha porta. Fala, pelo amor de Deus, a gente montou uma linha, toma Zeller aqui, a gente quer... Amiga, faz uma IA pra atender esse povo. Então, mas aí é contra a minha religião, contra os meus princípios. Meu Deus, tá bom. Mas essa conversa é outra, para um outro podcast. Eu juro, a gente vai precisar de uns 3 ou 4 desse. Um só não cabe tudo, isso, mas vai. É isso. Eu tenho muitas questões com a IA. Tá bom. Volta na coisa idade. da relação, mas eu vou voltar da idade. Então, vou continuar atendendo pessoa física com um recorte muito específico. Profissionais mais experientes em cadeiras mesmo, assim, cadeiras um pouco mais altas, mas não C-level. Profissionais com mais de 40 anos, enfim, grandes corporações, etc. Então, essa galera. Por que eu tô falando especificamente e quero me dedicar mais a esse recorte? Porque eu vejo gente dessa idade, vou puxar para os 35 para exemplificar melhor o que eu quero. Vejo gente dessa idade querendo mudar radicalmente a vida.
quero mais isso, tudo bem, foi bom até agora, mas assim, ou porque sofre um burnout, ou porque isso, porque aquilo, não importa aqui o caso. A pessoa não quer mais. Cansei dessa brincadeira. E ela gostaria de recomeçar em algum outro lugar. Lembra daquele filme Senhor Estagiário? Sim, é por aí que eu vou. É por aí que eu vou, tá? Às vezes essa pessoa já tem dinheiro, já criou os filhos, ou não quer ter filho, tá bem na vida dela, tá? Ela só quer começar a fazer um negócio diferente. Mas ela não quer empreender. Porque cabeça de empreendedor é um outro bicho. É outra brincadeira. É outro bicho. É outra formiga. Outra formiga. É outra formiga. A gente vai ter que botar a piada na descrição do podcast. Vai ter. É outra formiga. Por quê? Também não quer assumir certos riscos. Você, para empreender, você vai precisar aprender muito mais coisa em volta da sua qualificação técnica. Você vai ter que aprender comercial, financeiro, marketing, tecnologia, enfim, vai ter que dar cara, milhares de coisas. E às vezes ela só queria recomeçar em algum outro lugar, levando tudo aquilo que ela sabe para aquela coisa técnica que ela tem. E aí, eu quero trazer a coisa da idade de volta, porque essa coisa do trainee sênior realmente mexeu muito comigo, pelo seguinte, por que que a gente... Mas mexeu muito comigo no sentido de, porra, a gente pode pensar um negócio meio senhor estagiário, que é essas pessoas que estão dispostas até a ganhar um pouco menos, que já estão formadas do ponto de vista de relações, etc., e às vezes elas só querem fazer o trabalho delas sem ter que liderar a equipe nenhuma. Porque o que eu tô vendo de gente véia, nem nós. Cansada. Assim, stepping back, saindo, recuando. Eu saindo da posição de liderança. E aí eu vou cutucar. Tá bom, mas peraí, segura. Eu só quero ficar quieta aqui fazendo o meu trabalho, não é? Muito mais por condições sistêmicas não oferecidas, Perfeito. tipo um sucateamento de uma área de RH, Tamo junto. do que absolutamente qualquer outra coisa. E porque se relacionar hoje em dia tá difícil mesmo, mas também é outra história. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, por que é que a gente não está considerando, e essa foi uma conversa que eu tive com essa diretora de RH de hotelaria, Tá bom. que ela percebeu, ela levantou uns dados lá, eu orientei os indicadores, ela percebeu que quem mais fica, quer dizer, a retenção maior está nas pessoas acima de 40 anos. E aí ela olhou para mim e falou assim, será que não é o caso Talvez seja o caminho. da gente pensar? Eu falei, então, eu contrato gente com mais de 40 anos há 25 anos em call center. Enquanto estava todo mundo só querendo contratar jovem, eu contratava mulher de ninho vazio. Que os filhos tinham saído de casa. Ela precisava de ocupação. Dona de casa, ela precisava de ocupação. Era um negócio teoricamente simples de treinar. 6 horas por dia, ela ainda conseguia fazer ali algumas coisas. E ainda tratava bem o pessoal. Tratava muito bem, tinha uma paciência danada, porque era área de saúde, era só velho que ligava, e o velho não Quer pode conversar. ter... Não, e não pode ter um tempo médio de atendimento de 3 minutos, que você fala a carteirinha do plano, ele vai pegar o andador e vai até o quarto, 5 minutos. Já fodeu o tempo médio de atendimento. Entendeu? Já era, já acabou. Que é outra métrica que a gente tem que discutir também. Porque no laboratório de exame, queriam fazer rápido. Não vai ser rápido. A pessoa chegava com o preparo errado na unidade, dava o triplo do trabalho, porque daí o tomógrafo ficava ocioso. Entendeu? Porque são pessoas, Ana. E por que que a gente tá... É gente, cara. Então, gente. é ter, assim, parar um pouco pra olhar e falar assim, tá bom, a gente tá tendo mulheres com síndrome do ninho vazio, a gente tá tendo uma população homossexual que não quer ter filho, e tá com dinheiro e tá querendo fazer algumas outras coisas. Sim. A gente tá tendo jovens que não querem ter filhos. Não é assim? Então, vamos estudar... então, pet, né? Assim, então, vamos estudar um pouco de ciência social, vamos fazer umas coisas meio antropologia. Entender como a coisa funciona. E desenhar programas de RH que sejam mais compatíveis com os fenômenos sociais diante dos quais nós estamos. Problemas diferentes requerem soluções diferentes. Não dá pra resolver tudo com uma única ferramenta. Eu acho que isso one size doesn't fit all, né? Assim, um isso. tamanho só não cabe pra todo mundo. Né? Não vai. Então, mesmo no programa de jovens, né? Eu sei que te pegou essa coisa da idade, né? Não, eu achei demais. Não, é sensacional. É porque eu cuido de muita gente em sofrimento mesmo. Amor, foram 214% de aumento de 24 para 25. Aí, ó. De gente pedindo experiência para programa de entrada.
Meu Deus do Calma, céu. respira, tá tudo bem. Meu Deus. Eu tô que nem aquele sticker do Sheldon soprando no saco do papel. E aí eu vou brincar de juntar quando eu falei que eu ia enfiar o É dedo, que eu tô achando maravilhoso, porque o dilema do pesquisador é fazer um dado muito bem feito, mas que mostra uma realidade merda, né? Esse é o dilema do pesquisador. Quando eu montei, porque quem monta esse estudo, o pessoal da VES vira pra mim e fala assim, não, vamos botar alguém pra fazer isso e tal. Eu falei, não, porque pra mim é o material rico da coisa. Esse é o ponto, por isso que eu não quero apoiar pra responder por mim. Deixa eu fazer o bagulho, isso. deixa eu fazer. Eu me interno uma semana, assim, mexendo com dado, entrando em site de programa, até chegar no lugar que eu quero. E quando eu peguei os dados, eu falei, eita, tem um negócio novo aqui. Pulou uma baleia no horizonte. Que dá um pânico danado. Mas eu queria juntar aqui alguns pontos, né? Quando você fala do pessoal mais sênior, deixando a liderança, né? Porque realmente lidar com gente é muito difícil. É muito difícil. Requer tempo, requer paciência, requer... Não, e lidar com gente jabuti na árvore, que é gente que manda mais, o jabuti não sobe na árvore, alguém botou aquela pessoa lá. Eu usei essa frase esses dias. E aí aquela pessoa tem poder sobre o seu orçamento, enfim, as suas decisões. É isso. E você fala, não quero. Não quero brincar disso. Então, existe esse movimento, né, das pessoas não querendo liderar. Era muito difícil não liderar quando você não tinha ferramental. E aí eu acho que a inteligência artificial tem sido um caminho interessante. Na linha de, cara, eu particularmente tenho conseguido construir coisas que... Não, eu também, eu só quero resistir a proteger certos lugares, não, assim, isso é fundamental. Só né? isso. E esses dias uma gestora virou pra mim e falou assim, Vitor, pede pra eles não usarem. Eles não sabem usar. Eles não sabem. Porque é isso, porque não treinaram viver sem. É isso. E falta repertório, né? Eu acho que não sabe fazer pergunta. Ali precisa de uma troca. Então, dentro desse lugar, né, de, cara, pessoas vindo para lugares de contribuidores individuais, né, onde elas conseguem executar coisas sem ter que lidar com as pessoas, né? As empresas pedindo senioridade, Sim. que vai colapsar em algum momento, porque quem vai formar o sênior no final do dia, né? E esse paradoxo que a gente tem vivido nesse momento da inteligência artificial meio que rodando tudo isso, né? Para chegar exatamente nesse mesmo lugar que a gente está falando, né? Problemas diferentes requerem soluções diferentes. Isso. E eu acho, e tenho provocado alguns dos nossos clientes muito na linha assim, é um programa trainee, de fato, que você precisa? Você pode virar para mim e falar, Vitor, você é um puta maluco, cara. Como é que você vira para uma empresa e fala se é ou não o programa trainee que ela quer? Até porque se você inventar alguma coisa melhor e tiver um ouvido doido que top, vocês vão sair muito na vanguarda. Muito. Que é o que eu faço na minha carreira. As pessoas não têm o que eu ofereço hoje. Nossa, mas aonde você viu isso? Vozes da minha cabeça. É isso. E vamos testar. Outra que eu virei esses dias. E vamos testar. Risada. Uma empresa... Eu virei para ela e falei, deixa eu te falar, do teu setor faz você, o concorrente B, o concorrente C e o concorrente D, são 4. Por que cada um de vocês está fazendo um trem completamente diferente? Para poder falar, não, eu tenho um programa de employer branding, porque no final do dia vocês vão disputar exatamente as mesmas pessoas. Vamos juntar e fazer nós 4? Isso. Vamos fazer nós 4? Né? Vamos juntar, diminui o esforço, aumenta a potência e tal. Obviamente, isso não foi pra frente e vai ser bem difícil que vá, né? Mas são essas ideias que Mas a gente se duas constrói. se juntarem, já é ótimo. Porque no final do dia é o mesmo público, Ana. São as mesmas pessoas. Mas sabe por que não junta, Vitor? Porque daí a responsabilidade vai ser delas de serem sedutoras o suficiente pro candidato escolher... Porque assim, vocês 10 passaram, beleza. Tipo o The Voice. Sim. Aí bate na cadeira, beleza. Aí viramos. Aí a pessoa vai estar lá e vai falar assim, você vai escolher uma de nós, uma das 4 empresas. Aí a pessoa vai olhar, e a gente como empresa vai ter que ser sedutora o suficiente para que esses candidatos escolham a gente. Porque tem uma coisa que eu falo há anos, que é o seguinte, um processo seletivo, além dele ser contexto que cabe no contexto, ele precisaria ser um pouco mais simétrico. Em que sentido? A pessoa precisa muito daquele trabalho, óbvio, sim, mas a gente também precisa muito daquela pessoa. Totalmente. E hoje em dia, cada vez mais... Então, aí, eu falo toda vez, não adianta, eu tento, eu falo mal de RH, não adianta. Vai ser mais uma vez, o cancelamento vem forte. Pra que eu chamei essa mulher, meu Deus? O RH, ele se acha muito nesse topo. É porque as pessoas não vêm trabalhar, as pessoas as pessoas não têm...
Mas que tipo de emprego merda você está oferecendo? Ponto. Que tipo de oportunidade merda? Que tipo de zero sex appeal você tem para essa pessoa não se interessar pelo que você tem para oferecer? Você não é o Deus do Olimpo. Valem bandeira. Seu Ela pegou, você mulher. não é, você, sabe? E o RH fica nesse lugar de que, assim, essa pessoa precisa trabalhar, ninguém mais quer trabalhar e não sei o quê. Quando você tá ali numa venda comercial, você tá vendendo essa empresa para essa pessoa também querer trabalhar. E é a transparência que a gente falou lá no começo, quando a gente tava falando de relações pessoais ainda, Ana. Cara, custa jogar a real. O livro que eu escrevi, o capítulo do livro que eu escrevi agora, que a gente vai lançar nos próximos dias, eu meti uma frase que eu falei, cara, a geração mais nova, o livro é sobre o futuro do trabalho. Né? Ai, tenho preguiça, ranço eterno. Ai, não me fala isso. Para que é o livro fofinho que eu escrevi, inferno. Eu escrevi um capítulo. E aí, dentro das provocações que a gente colocou ali no livro, quando eu fui convidado, eu falei, cara, o meu capítulo vai ser mais ou menos assim. Não existe futuro do trabalho sem as futuras gerações. Pois é, exato. Vamos back to the basics. Tá, já gostei um pouco mais. Beleza. Meu papel agora é tirar o ranço da mulher. Oh, meu Deus, humilhação. Vai. Segundo ponto que eu trouxe no capítulo é o seguinte, né? Que todo mundo fala que eles são os jovens, eles são revolucionários, eles são reacionários, eles estão queimando os sutiãs corporativos, né? Em praça pública, né? E o ponto que eu trouxe foi, você sabe qual que é o ponto do jovem hoje? É que ele não quer uma revolução. Ele quer, de alguma forma, que se cumpra um pouco daquela promessa que vocês fizeram pra ele. É isso, que é a minha paciente. Exato. Então, eles não são revolucionários, eles são reveladores. Porque eles estão revelando de forma sistêmica, diária e impressionante a falta de coerência do discurso com a prática. Porque as organizações... E aí vai para esse lugar do que você acabou de dizer, que é um emprego merda. Né? Porra, que tipo de emprego você tá ofertando para uma pessoa ao ponto dela entrar em sofrimento dentro da sua empresa, sabe? Ao ponto dela não querer ficar, Ana, ao ponto dela não curtir aquilo ali. E é surreal como eu converso com esse público todos os dias. Todos os dias eu falo com 1, 2 trainees, porque a gente tem o processo de mentoria deles dentro da VES. E, cara, eu viro pra eles e falo assim, senta lá e conversa. Faz o que ele devia estar fazendo. Então, mas é porque também tem uma coisa que e eu tenho dito para as empresas também onde eu sou conselheira, que é o seguinte, a conversa ela também precisa ser estabelecida da seguinte maneira. A gente não pode ficar nesse lugar do Olimpo falando que esse jovem não sabe o que tá fazendo. O jovem nunca prestou, gente. Nunca prestou. O millennial pro Gen X era a função do jovem é ser ruim, né? É fazer merda, é a função, é isso que o jovem existe. Como diria o sábio Homer Simpson, a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Eu ponho em quem eu quiser. E o jovem é a bola da vez sempre. Não, então, sempre porque em cada parte do tempo, o jovem foi ruim por um motivo diferente. Porque o jovem é isso, ele pode ser, de fato, eu gostei dessa ideia, de que ele é um revelador, né? Ele é uma vitrine desse sistema temporal, do recorte no tempo. Total. Então, eu tava grávida com 16 anos, né? Então, assim, o jovem prestou em algum momento? Não, obviamente não. Com internet, sem internet. Saudades, inclusive, de não ter uma internet pra fazer uma merda. Eles têm, sim, que lidar com coisas muito mais complexas, então eu tava discutindo... Eu estava na reunião da formatura, meu filho vai para Porto Seguro, essas coisas de jovem branco, delícia. Né? Mas essas coisas de jovem rico branco do IBGE, branco. Aí tava lá, e assim, vão ter as fotos e tal. Eu juro por Deus, teve pai e mãe que perguntou assim, mas vai ter transmissão ao vivo pra gente ver eles? Oi? Pra puta que te pariu, seu filho enfiando... Não vou falar. Seu filho enfiando as coisas nas coisas, entendeu? Bebendo as coisas. Deixa o menino. Deixa esses moleques fazer merda agora. E aí, sabe qual é a sensação que eu tenho? Que não dá liberdade, cresce tudo uns adultos ressentidos do cacete, e aí tá fazendo merda agora, né? Mas também isso é uma outra conversa. O que eu quero formatar aqui é o seguinte... Precisa existir uma conversa, que é o que eu tenho falado com os meus conselhos. Precisa existir uma conversa que é assim, a gente precisa ouvir esses meninos. Perfeito. Porque eles têm razão do que eles estão apontando pra gente.
que foram coisas que a gente suportou, Então, Ana. e muitas coisas a gente concorda. Às vezes eu fico com a sensação de que a gente tá os ressentido, falando assim, mas não posso concordar, imagina, né? Como assim, né? Não vai dar certo, né? Então, tem uma coisa que eles têm razão, Uhum. só que a conversa com eles é assim, vamos nos desesperar com calma. Okay. Não vai mudar do dia pra noite. Vamos construir um caminho? Porque você vai ter que fazer coisa que é cumpra-se. Sim. Tem que fazer, eu não vou discutir. Sim. Uma das coisas mais malucas que eu vi numa reunião foi uma pessoa reclamando que o jovem não abre câmera. Porque ele diz que ele tá ouvindo. E a primeira pergunta que eu fiz pra essa pessoa foi, em que planeta ele pode escolher abrir câmera ou não? Pra começo de conversa. É isso. Em que planeta? Eu abro todas as minhas reuniões assim, câmera aberta. Em que planeta? Acabou. Pra começo de conversa. E aí, eu falei, eu vou dar uma sugestão que não é pra fazer, porque dá cadeia. Mas vamos imaginar. Chama esse jovem pra uma reunião presencial. Põe ele debaixo da mesa. Ele vai reclamar. Aí você vai falar, não tá ouvindo? Fica aí. Adorei. Não pode fazer, hein, gente? Não pode, isso é bullying. Não pode, isso é assédio, Isso, né? Nem bullying, isso é assédio. É assédio. Isso é assédio da cadeia, da pós-stress. Da problema. Da problema. Nossa, Da dá muito problema. problema. Mas veja, não parece um absurdo? É um absurdo total. Então, a conversa com esse jovem precisa ser assim. É conversa de negociações de paz, mesmo. É conversa de sentar na mesa e vamos lá, tirem as crianças da sala e vamos ter conversa de adulto. E é uma conversa que é quem é que manda aqui. Que pra mim, agora eu vou falar um negócio que o cancelamento vai vir muito Meu forte. Deus. Que é o seguinte. O primeiro podcast da minha empresa vai ser cancelado. Vai ser o último. Vai ser o último. Nasceu morto. Nasceu morto. É o seguinte. Pra mim, tudo isso que a gente tá vivendo no ambiente de trabalho, que é meio lidar com criança mesmo, e a gente infantiliza muito as equipes. Não só os jovens. Os líderes. Todos. Trata todos. todo mundo que nem criança. Todos, né? todos. Vem de um afrouxamento que a gente veio tendo nos últimos 30 anos da parentalidade dentro de casa. Porque essa criança precisa se expressar. Ótimo que ela precisa se expressar, mas ela não pode ficar correndo no restaurante trançando perna de garçom. Com bandeja de vidro. Com vidro em cima, caindo nas pessoas. Essa criança precisa aprender que vida em sociedade tem regra, tem começo, tem fim. E se você não vai dando as bordas e as regras e ensinando que não pode bater na cara da vovó, que não é assim que se expressa, a gente vai ter um problema muito grande. E aí, a gente hoje recebe os jovens, e eu tô falando dos privilegiados, tá? Perfeito. Que foram criados para se expressar a qualquer preço. Só que dentro do trabalho, o bagulho é um pouquinho diferente. O buraco é um pouco mais embaixo. Então, ele até pode se expressar, e tem empresa se organizando para isso, e a gente treina lideranças para isso também, enfim, a vida inteira. Mas é o seguinte, tem coisa que assim, ó, guarda para você. Vai tratar na terapia, vai tratar em casa, não é aqui. Por mais que a empresa tenha um entende? papel social no final do dia, isso aqui continua sendo uma organização. Isso aqui continua sendo uma relação comercial. É isso. Isso aqui não é uma relação, em princípio, afetiva. Perfeito. Não é? A gente tem aqui uma relação comercial, um contrato, um combinado, uma troca. É isso. Você vem aqui para executar determinadas atividades, determinadas funções, suas opiniões e percepções são extremamente bem-vindas e a gente vai seguir junto aqui. E se você tá triste, etc., em algum momento eu posso até acolher, mas assim, tem algo aqui para ser feito. Então, a gente, me parece que como sociedade, e tô falando da camada mais do privilégio, a gente tá se debatendo, e das empresas grandes, né? A gente tá se debatendo com coisas que aqui não é a sua casa, para você fazer o que você quiser. Aliás, a depender da mãe que se tem, coitados dos meus filhos, né? Nem na sua casa você pode fazer o que você quiser. Simples assim. A regra é minha. Desafortunadamente para você, nesta encarnação, você vê meu filho, vai no centro de atendimento ao encarnado, faz uma reclamação, pede para voltar, talvez, para se vingar depois, meu pai, minha mãe, alguma coisa ou vai lá ou vai no CAPS. São as opções que temos no momento. Então, assim, tem algumas coisas que
eu sou muito defensora de um resgate de autoridade da parentalidade nesse sentido, sabe? Porque muitas vezes a gente recebe um jovem sem noção porque pai e mãe não fizeram o trabalho dele e estão parando em fila tripla na frente da escola porque meu filho, eu não posso esperar e meu filho precisa descer primeiro. Ah, pra puta que te pariu. Mas geralmente esse pai que faz que cria essa criança dentro de casa fica bravo e chateado quando outro o estagiário jovem, dele vaza porque não quis brincar daquela brincadeira. Mas eu falo isso em palestra, eu falo, o seu jovem, você cria para não passar por isso. Aí o jovem do outro, você quer que ele entendeu? passe. Porra! Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Isso é uma conversa de maluco, gente. Virou, né? Mas é muito, muito curioso ver esses pontos, né? De como todo mundo tá se encontrando dentro do mundo corporativo no final. E a única coisa que tá faltando vamos sentar e vamos conversar igual adulto? Porque o jovem que tá chegando, ele chega com uma expectativa de aquela empresa linda dos sonhos maravilhosa que a comunicação corporativa construiu. E ele também não pode dizer assim, eu não consegui terminar esse trabalho porque eu tô muito triste. Velho, foda-se às vezes. Foda-se. É isso. Entende? É o que eu falo com eles todos os dias. Eu vou falar uma coisa. Eu estou aqui hoje, triste, de coração partido, lambendo ferida. Na merda. Mas eu tô aqui. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Entendeu? Mas estamos aqui. Mas estamos aqui porque, assim, somos um ser só, integrais, etc. Beleza. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não estou falando de patologia, tá? Não, a gente tá falando de vida como de condições normais, temperatura e pressão. A gente tá falando de vida... certo? Então, assim, estou aqui, me divertindo, porque é isso também que me faz sair da tristeza. É isso. É isso também que me renova, me leva adiante, me oferece outros estímulos para não ficar pensando na pessoa. Aí isso, olha que louco, né? E como isso vai se correlacionando com vários pontos do mundo corporativo, né? E essa questão da relação, da troca e etc. vai bater lá no home office de alguma forma. Vai bater lá no home office. Ai, João, a gente tem mais 3 horas? É só esvaziar a bexiga, a gente volta. Vamos terminar? Vamos, porque senão a gente vai embora. Você gostou? Foi bom pra você? Foi uma delícia. Eu acho que eu Era o que você esperava? Eu realizei um sonho de infância da Vez, assim, de estar contigo. Que legal. Porque é aquilo, eu acho que a gente tem visões parecidas em alguns lugares, né? E eu falei, cara, eu preciso ser amigo dessa pessoa antes de mais nada. Vamos com calma. Vamos com calma. Mas a minha proposta inicial sempre foi essa, né? Da gente ser amigo. Mas à medida que as coisas foram acontecendo, eu fiquei muito feliz de você ter topado abrir essa série de podcasts da Vez. Talvez, como você disse, seja o primeiro e último. Mas... Ou seja, o primeiro de vários comigo. É isso. Talvez. Ou a gente precisa de uma websérie, na verdade, porque Pode a gente ser. são dois descaralhados juntos. Pode ser. E tá tudo bem. E a gente nem falou tanto palavrão quanto a gente achou que ia falar. Eu também achei. Eu acho que a gente foi super Faria Lima. É porque a gente não viu a gravação ainda. Mas até o pobre do João sofreu aqui com a gente hoje. Eu não quero que corte nada. Eu quero que deixe vai tudo. ser integral. Saída de João, volta João de João, entra, tá João tudo volta, certo. E tá que tudo chama bem. vida. É isso, né? É isso. O João vai ter que assinar direitos autorais para poder aparecer nessa bodega, mas não tem problema. Mas te agradeço imensamente. Obrigada. Obrigado pela troca, obrigado pelas franquezas, que eu acho que era isso que eu tava em busca pra gente poder iniciar essa série. E... é isso. Que bom. Eu sei que comercialmente você está numa posição de talvez um pouco mais do que eu precisar jogar um pouco mais o jogo corporativo. Que é um pouco que a gente falou. Mas se eu tenho um pedido para te fazer, e eu tenho falado isso com pessoas, só que eu acho que são extremamente capazes de sustentar um pedido como esse, não recua. Não recua. É difícil, tá? É difícil. É difícil. Mas assim, quando eu sou chamada para dar uma palestra motivacional, e eu digo que eu sou uma palestrante desmotivacional, que motivacional não é comigo, que eu vou deprimir todo mundo na primeira metade da conversa, e às vezes eu abro mão de um cliente muito importante, porque o que ele está me pedindo, para mim, significa subestimar a inteligência das pessoas, e eu não vou ficar lá só falando de assim, você tem que cocriar a sua realidade. Eu acredito super em cocriação da realidade, mas assim, sistema social tá aí para tornar a vida, a cocriação da realidade mais difícil para algumas pessoas, entende? Então, não recua, sabe? Vai ter quem te ouve, vai ter quem concorda, vai ter quem topa o projeto diferente, a mágica vai acontecer. Então, assim, quanto o maior número de pessoas como nós não recuar, jogar o jogo, mas assim, não recuar, ter a coragem de falar
E aí, ser meio aquele menino da roupa do rei, do imperador, da roupa invisível do rei. Falou, gente, mas vocês não estão vendo que o rei tá pelado? Sim, só eu que tô vendo. Que Não o rei possível, Não é possível. Não é possível. Que só eu tô vendo que o rei tá pelado. Eu não pelado. sou um alecrim dourado. Eu me dou a minha devida desimportância. Aham, Entende? É isso. Mas assim, não recua. É só o pedido que eu tenho pra você. Então, obrigada por querer me ouvir. Não adianta eu querer falar se não tem ninguém que Você queira me me ouvir. inspira a não parar. Que É bom, isso. que E eu tô ótimo. muito feliz, Que de verdade. ótimo. Vamos juntos. Vamos juntos, beleza. E ó, Fechado. já fica o convite pro próximo, beleza? Fechado. Eu vou estar em São Paulo daqui umas semanas, a gente Tá se bom. organiza. Ele me manda buscar, ele manda motorista me buscar, me trazer. A gente é fofo, eu jogo o jogo, querida. Ai, Tá que bom? tudo. Esse jogo, eu quero muito meu feminismo de conveniência. Obrigada. Beijo, tchau. Cara...